Fala galera, Titiwaz aqui, bora para mais um recap! A história começa já no meio do caos. Hibiki está correndo desesperado, fugindo de uma criatura estranha que ele nunca viu na vida. Sem entender onde está, ele só tenta sobreviver, dizendo até que não vale a pena ser comido. Mas claramente o monstro não liga pra isso. Ele entrou naquele lugar do nada, sem explicação, e agora tá completamente perdido. No meio da fuga, uma voz misteriosa aparece do nada, falando que vai avaliar a criatura. De repente surge uma espécie de tela mostrando que aquilo é um coelho com chifre. Nível 1. Hibiki fica em choque com a voz, mas quando ela pergunta se ele quer desativar o guia, ele recusa na hora. Ficar sozinho ali seria pior ainda, só que no meio da correria ele tropeça. E quando tudo parece perdido, o monstro acaba se chocando contra a mochila dele e é derrotado ali mesmo, meio sem querer. Ainda sem entender nada, Hibiki tenta se situar. Ele tá com fome, mas nem sabe se pode comer aquela criatura. A voz aparece de novo e explica que a carne é comestível, então ele decide guardar, só por segurança. Confuso, ele começa a testar essa habilidade estranha, pergunta sobre um item e a voz responde de novo, sempre avaliando tudo ao redor. Até que ele olha pro chão e descobre algo assustador. O lugar onde ele estava andando não era só um campo normal, era um monstro. Um tal de devorador de labirinto, nível absurdamente alto. Na hora bate o desespero. Ele percebe que podia ter sido eliminado sem nem perceber. Tentando entender melhor, ele resolve avaliar a si mesmo. E descobre que sua classe é Kanteishi, avaliador. Só que tem um detalhe estranho. Tá marcado como provisório. Mesmo assim, ele decide testar algumas habilidades, mas nada funciona do jeito que ele imaginava. Então, parte pro básico, o mapa. E aí vem outra surpresa. O mapa mostra que ele estava andando em círculos o tempo todo. Depois de explorar mais um pouco, ele finalmente encontra uma estrada. Isso já dá um alívio, porque significa que deve existir algum tipo de civilização por perto. Mas a paz dura pouco. Outro monstro aparece, bem mais ameaçador que o anterior. Antes que ele possa reagir, uma flecha surge do nada e resolve a situação. É aí que Hibiki encontra a primeira pessoa desde que chegou naquele mundo, uma garota elfa chamada Emalia. Ele agradece na hora, meio sem jeito, enquanto tenta processar o fato de que ela literalmente é uma elfa. Pra ele, aquilo parece cosplay, mas pra ela não faz o menor sentido. Conversando, Emalia percebe que ele veio de uma área extremamente perigosa e fica chocada quando descobre que ele nem sabia onde estava. Hibiki explica que simplesmente apareceu ali do nada, o que deixa tudo ainda mais estranho. Curioso, ele usa a habilidade de avaliação nela e confirma que ela realmente é uma elfa. Além disso, percebe que só ele consegue ver essas informações e ouvir a tal voz. Emalia então explica o perigo daquele lugar. O campo onde ele estava era na verdade um monstro, que prende as pessoas até elas se esgotarem. Ou seja, ele escapou por muito pouco. Mesmo com tudo isso, ela trata Hibiki com certa leveza, até achando que ele é mais novo do que realmente é. Quando ele diz que tem 16 anos, ela fica surpresa, já que ali isso já é considerado adulto. Quando a noite chega, os dois descansam e conversam melhor. Hibiki descobre que está no reino de Habrashia, e quando menciona o Japão, Emalia não reconhece o nome. É aí que cai a ficha de vez. Ele realmente foi parar em outro mundo. Depois de aceitar que realmente foi parar em outro mundo, Hibiki passa a noite descansando ao lado de Emalia. Mesmo sendo tudo novo pra ele, a presença dela traz um certo alívio. Enquanto ele dorme, Emalia observa de longe. Ela percebe que Hibiki é estranho, diferente de qualquer pessoa que já viu. As roupas, o jeito de falar, tudo nele chama a atenção. Ainda assim, ela decide confiar. Principalmente porque sente que ele pode ser importante por algum motivo. Durante a noite, é revelado como Hibiki veio parar ali. Ele estava vivendo normalmente no Japão, conversando com amigos na escola, quando uma luz forte apareceu de repente. E depois disso, ele acordou naquele mundo. No dia seguinte, Hibiki começa a entender melhor suas habilidades. Ele analisa novamente seus próprios status e descobre mais detalhes sobre sua classe, Kanteishi. Apesar de não ser uma classe de combate, ela permite analisar habilidades, características e informações de praticamente qualquer coisa. Ainda assim, o fato de estar como provisório continua sendo um mistério. Enquanto isso, Emalia se prepara para continuar a viagem. Ela decide levar Hibiki até uma cidade chamada Léo, onde ele pode ter mais chances de sobreviver e entender aquele mundo. No caminho, Hibiki percebe que consegue detectar presenças ao redor usando o mapa. Quando comenta isso, Emalia fica surpresa. Essa habilidade é extremamente rara e valiosa. Mesmo sem entender o quão importante isso é, Hibiki começa a perceber que talvez não seja tão inútil quanto imaginava. Durante a caminhada, eles conversam sobre várias coisas. Emalia explica o básico sobre aventureiros, missões e como as pessoas sobrevivem naquele mundo. Hibiki, por outro lado, ainda parece completamente perdido, o que faz Emalia perceber que ele realmente não tem nenhuma noção daquele lugar. Pessoal, já imaginou ter todos os streamings juntos em um só lugar? Então eu lhes apresento o Tá na Tela.
Aqui você encontra literalmente todos os serviços de streamings em um só lugar. E com um preço completamente acessível, aqui você pode assistir séries, filmes e tudo que estiver em lançamento. Não só isso, tem esportes, canais abertos e muito mais. E claro, o nosso animezinho que não pode faltar. Então venha conhecer o Tá Na Tela, testado e garantido pelo Titio Asa aqui. E com um atendimento particular, então, chamem eles no link do comentário fixado e tenha a melhor experiência da sua vida. Em certo momento, Hibiki solta algo simples. Diz que ela já pode considerar ele um amigo. A reação dela é imediata. Ela fica sem jeito, claramente, não esperando algo assim tão direto. Mesmo negando, dá pra perceber que aquilo mexeu com ela. Logo depois, Hibiki detecta algo no mapa. Um coelho de chifre de cristal. Emalia muda completamente de postura. Esse tipo de criatura é raro, e o chifre dela pode ser usado para criar itens extremamente valiosos. É uma oportunidade grande demais para ignorar. Eles começam a planejar como capturar o animal. Usando a habilidade de avaliação, Hibiki descobre que o coelho tem uma habilidade de fuga muito eficiente, além de conseguir perceber presenças, ou seja, não vai ser fácil chegar perto. Emalia então revela sua própria habilidade. Ela é uma arqueira espiritual e consegue criar flechas usando o vento. Mesmo assim, o primeiro ataque falha. O coelho desvia com facilidade. Percebendo isso, Hibiki sugere uma estratégia. Como o monstro não pode usar habilidades enquanto está atacando, eles decidem forçar uma investida direta. O plano é simples, mas arriscado. Hibiki serve de isca. Emalia fica preocupada, mas aceita. Quando o coelho parte pra cima dele, ela aproveita a abertura e acerta o golpe. Dessa vez, funciona. Os dois conseguem derrotar a criatura juntos. Depois disso, algo muda. Hibiki recebe experiência e suas habilidades evoluem. Emalia explica que mesmo não sendo de combate, ele contribuiu diretamente com a estratégia e por isso também ganhou progresso. Pela primeira vez, Hibiki percebe que pode ser útil naquele mundo. Enquanto isso, em outro lugar, uma figura misteriosa observa tudo de longe, satisfeita com o progresso dele, como se tudo aquilo fizesse parte de algo maior. E em uma cidade próxima, uma nova personagem chamada Evil aparece, se registrando como aventureira. Ela já tem um objetivo claro: encontrar algo especial. Sem saber, os caminhos deles estão prestes a se cruzar. A história continua com Hibiki, chegando junto da Emalia, na cidade de Léo. Logo de cara, ela percebe que as roupas dele chamam muita atenção, então cobre ele com uma capa para evitar problema. O plano deles é simples: vender o chifre do coelho raro que derrotaram e usar o dinheiro para comprar roupas novas para Hibiki, e talvez até equipamento. Enquanto caminham, Hibiki pergunta quanto vale uma moeda de ouro, e a reação da Emalia já entrega tudo. Ele continua parecendo completamente perdido. A voz de suporte responde para ele, explicando o valor, e aí ele entende que aquilo vale bastante. Emalia então dá um aviso direto. Ele precisa parar de agir como alguém sem noção, porque nesse mundo tem gente que pode se aproveitar fácil disso. Mesmo sendo meio seca falando, dá pra ver que ela tá preocupada com ele. Depois disso, eles vão até a guilda de aventureiros. Assim que entram, alguns aventureiros começam a encarar estranho, questionando por que Emalia tá com alguém que parece uma criança. Ela corrige na hora, dizendo que ele é adulto, mesmo que não pareça. Nesse momento, um grupo chamado Silver Banner aparece e corta o clima ruim, mandando os outros pararem com aquilo. Eles não ficam muito tempo, mas deixam um clima mais tranquilo antes de sair. Seguindo com o plano, Emalia fala com a recepcionista, Jewel, dizendo que tem algo para vender. Eles são levados para uma sala separada. E é aí que Hibiki se depara com uma figura bem marcante, o líder da guilda, Baus. O cara é extremamente musculoso, e Hibiki fica impressionado na hora. Os dois até trocam algumas palavras sobre treino, mas isso é cortado rapidamente pelas outras pessoas ali, que claramente não têm paciência para isso. Voltando ao foco, Emalia mostra o chifre raro. A reação é imediata. Baus reconhece o valor daquilo e já faz uma oferta alta. Só que Emalia não aceita de primeira. Ela entra numa negociação firme, sem recuar fácil. A conversa vai e volta, até que eles chegam em um acordo bem melhor do que o esperado. No final, ela consegue fechar por um valor alto, mostrando que sabe muito bem o que tá fazendo. Com isso, eles garantem uma boa quantia de dinheiro. Depois disso, já do lado de fora, Hibiki recebe uma informação importante da voz de suporte. A habilidade de tutorial dele evoluiu. Essa habilidade, segundo a explicação, existe justamente para ajudar pessoas com baixa chance de sobrevivência, dando suporte direto, até mesmo com a ajuda de uma entidade superior. E é aí que acontece algo diferente. Hibiki escuta uma voz nova. Dessa vez não é a voz padrão do sistema, é algo mais direto. A entidade se apresenta como um tipo de Deus que está acompanhando ele. Não pode aparecer sempre, mas está ajudando no crescimento dele. Antes que Hibiki consiga perguntar muita coisa, a voz some. E logo depois vem outra mudança importante. O suporte automático
tempo começa a ser reduzido, ou seja, ele vai ter que começar a se virar mais sozinho a partir de agora. Enquanto isso, Emalia volta com uma expressão diferente. Ela recebeu uma missão urgente, ligada ao lugar de onde veio, e isso muda tudo. Depois de resolver tudo na guilda, Emalia volta já com outra postura. Ela explica para Hibiki que recebeu uma missão urgente vinda da terra natal dela, algo que ela não pode recusar. Por causa disso, ela vai ter que sair da cidade imediatamente. E o pior, não dá para levar ele junto. O clima muda na hora. Mesmo tendo passado pouco tempo juntos, dá pra ver que essa separação pesa pros dois. Ainda assim, Hibiki tenta levar de boa. Ele diz que vai ficar bem e agradece por toda a ajuda que ela deu até ali. Ele também decide o próximo passo. Vai tentar viver como aventureiro. Mesmo sendo classe de suporte, ele percebeu que existem trabalhos que não dependem de combate. Isso dá uma esperança real pra ele continuar naquele mundo. Antes de ir embora, Emalia deixa a capa com ele, como forma de ajudar e também como um até depois. Fica meio implícito que eles ainda vão se encontrar de novo. Eles se despedem e cada um segue seu caminho. Logo depois, Emalia acaba encontrando Ival por acaso. As duas trocam poucas palavras, mas fica claro que Ival também está indo na mesma direção, rumo ao território dos elfos. Enquanto isso, Hibiki fica sozinho pela primeira vez desde que chegou naquele mundo. Os dias passam e ele acaba ficando meio parado. Sem rumo, ele passa bastante tempo só descansando, tentando processar tudo o que aconteceu. O celular dele já não funciona mais e não existe nenhum sinal de como voltar para casa. Além disso, ele decide esconder o fato de ser de outro mundo. Ele entende que isso pode causar problemas se as pessoas souberem, mas uma coisa é certa, o dinheiro não vai durar para sempre, então ele precisa agir. Hibiki começa a analisar suas próprias habilidades para entender no que pode trabalhar. A voz de suporte deixa claro que combate sozinho não é uma boa ideia para ele, só que ao mesmo tempo, ele ganha novas habilidades. Entre elas, algo ligado à área médica. Curioso, ele resolve testar. Sem pensar muito nas consequências, ele ativa a habilidade e acaba passando por uma experiência pesada. Todo o conteúdo de um livro inteiro é jogado direto na mente dele de uma vez. É informação demais. Ele sente isso na hora, ficando completamente sobrecarregado. Mas no fim, ele consegue absorver o conhecimento. Alguns dias depois, já mais recuperado, ele decide comprar equipamentos básicos para seguir em frente. Mesmo sendo suporte, ele precisa se preparar. E é aí que a situação muda completamente. De repente, um grupo entra na guilda em desespero. Um dos membros está em estado crítico, com uma condição que ninguém consegue resolver. Nem as técnicas de cura que eles tentaram funcionaram. O líder da guilda não está presente, ou seja, não tem ninguém ali capaz de ajudar. Hibiki observa tudo e percebe a gravidade da situação. Usando o conhecimento que acabou de adquirir, ele identifica o problema. Além do estado físico, existe algo impedindo a recuperação. Uma espécie de veneno. O tempo tá acabando. Mesmo sendo inexperiente, ele decide agir. Ele pede para tentar ajudar. No começo, o grupo desconfia. Afinal, ele é só um avaliador. Mas como não tem outra opção, acabam aceitando. Hibiki então monta um plano rápido. Para conseguir usar habilidades avançadas de cura, ele precisa de muito mais energia do que possui. A solução vem de uma habilidade nova, contrato. Com isso, ele pede que todos ali compartilhem parte da energia com ele. É arriscado, mas funciona. A energia começa a se juntar e finalmente ele consegue usar as habilidades necessárias. Primeiro, remove o problema que estava impedindo a recuperação. Depois, usa uma técnica mais avançada para restaurar o estado do corpo. O resultado aparece. O estado do homem melhora. A tensão some e todos ali ficam aliviados. Mas o esforço cobra seu preço. Hibiki chega ao limite e acaba desmaiando. Depois de tudo, ele acorda já recuperando as forças. O grupo agradece de verdade, reconhecendo que ele salvou o companheiro deles. Mesmo assim, Hibiki não aceita todo o crédito. Ele deixa claro que só conseguiu por causa da ajuda de todos. A recepcionista então toma uma decisão importante: manter tudo em segredo. Se descobrirem o que ele consegue fazer, outras pessoas podem tentar usar isso de forma errada. Para evitar problemas, ela recomenda que Hibiki se junte a um grupo, ou até considere contratar alguém para proteção. A história continua com o Hibiki indo atrás de alguém para servir como guarda-costas, já que ele percebe que sozinho vai acabar se colocando em risco. Então ele vai até uma empresa especializada nisso e conhece o dono, o Ajar. O cara já chega oferecendo várias opções, mostrando uma galera forte, experiente, mas nada daquilo chama a atenção do Hibiki. E não é nem questão de força. O que ele realmente quer é alguém com bastante poder mágico, porque ele já entendeu que
Sem isso, ele não consegue usar direito as habilidades mais avançadas que ele tem, tipo aquelas de cura. Então ele recusa todos, sem pensar duas vezes. O Ajar até estranha, mas resolve dar mais uma chance e comenta que talvez tenha alguém diferente. Só que avisa que não é exatamente uma boa escolha. Mesmo assim, o Hibiki se interessa quando vê um corredor mais isolado dentro do lugar. O Ajar tenta desencorajar, falando que as pessoas ali têm problemas, não são confiáveis para trabalho normal e nem conseguem voltar para a terra natal. Só que isso bate direto no Hibiki. Ele também não pode voltar para o próprio mundo, então ele insiste em ver. Quando chegam lá, ele dá de cara com uma cena estranha. Uma garota e um lobo estão presos. O lobo reage na hora, bem agressivo, tentando proteger a garota e mandando o Hibiki se afastar. Já dá pra ver que ele não confia em ninguém. O Ajar explica que o lobo causou um grande problema, tentando proteger ela no passado, e por isso, acabou sendo contido ali. Já a garota tem uma quantidade enorme de poder mágico, mas não consegue controlar isso direito, então acaba sendo perigosa sem querer. O Hibiki fica curioso e pede pra analisar os dois, só que quando ele olha os dados, percebe que tem coisa errada. Algumas informações estão escondidas, então ele ativa uma habilidade mais avançada, o tal do olho especial, e aí tudo muda. Agora sim ele vê a verdade. O lobo, na real, não é um simples animal. Ele é extremamente poderoso, com habilidades de nível altíssimo. E mais que isso, ele é basicamente um herói. Já a garota tem um potencial absurdo, com algo que indica que no futuro, ela pode virar uma sábia. Só que tem um problema sério. O poder dela é instável. É algo que cresce demais e foge do controle, podendo acabar prejudicando ela mesma. O Hibiki fica incomodado com isso. Não faz sentido alguém receber um poder desses sem ter controle nenhum. Enquanto isso, o lobo continua desconfiado, achando que o Hibiki pode ser só mais uma pessoa querendo se aproveitar. Mesmo assim, o Hibiki já tomou a decisão. Ele vira pro Ajar e diz que quer contratar os dois. O Ajar praticamente entra em choque, porque aquilo ali não era nem pra ser opção de verdade. Mas ao mesmo tempo, ele fica empolgado, como se tivesse sentido que aquilo vai dar muito dinheiro no futuro. Depois disso, o Hibiki leva os dois pra fora da cidade, pra um lugar mais tranquilo. O clima ainda é tenso, principalmente com o lobo, que continua na defensiva. Ele claramente não confia no Hibiki. Mas aí o Hibiki explica o plano. Ele não quer usar eles, nem explorar nada. Ele quer ajudar. Para isso, ele diz que precisa da ajuda da garota, a Lilian, para compartilhar poder mágico com ele. A ideia é usar as habilidades dele para curar o lobo completamente. Mesmo desconfiado, o lobo não impede. Já a Lilian aceita na hora, porque tudo que ela quer é ajudar quem sempre protegeu ela. Então os dois formam um contrato, compartilhando energia mágica. E o Hibiki finalmente ativa sua habilidade de cura completa. Assim que o Hibiki ativa a habilidade, a energia começa a agir no corpo do lobo. O processo é pesado, dá pra ver que não é algo simples, mas aos poucos os ferimentos vão sendo restaurados. Partes que estavam comprometidas voltam ao normal, e a Lilian fica visivelmente aliviada vendo aquilo acontecer. Quando tudo termina, o lobo já está muito melhor, ainda não totalmente recuperado, mas longe do estado crítico de antes. Mesmo assim, ele percebe que ainda tem algo errado. É aí que o Hibiki explica. Aquilo não era só ferimento. Tinha algo a mais, uma espécie de influência negativa que ainda está presa nele. O lobo se surpreende, porque isso não era algo fácil de perceber. Nem mesmo outros avaliadores tinham conseguido notar. Nesse momento, ele começa a entender que o Hibiki não é alguém comum. Sem enrolar, o Hibiki usa outra habilidade para tentar lidar com isso. Uma força estranha se manifesta, como se estivesse puxando algo invisível para fora. Dá pra sentir que aquilo resiste, mas parte dessa influência é removida. Não resolve tudo, mas já faz uma diferença enorme. O lobo sente isso na hora. A força dele começa a voltar. A presença muda completamente. E pela primeira vez, ele baixa a guarda de verdade. Então ele toma uma atitude inesperada. Ele se ajoelha diante do Hibiki e pede permissão para jurar lealdade. Não como alguém obrigado, mas por escolha própria. Para ele, aquilo que o Hibiki fez já foi mais do que qualquer um tinha feito antes. O Hibiki aceita, meio sem saber o peso real disso. Mas aceita. Os dois fazem um contrato, e o vínculo entre eles é criado. Um símbolo aparece, mostrando que aquele acordo foi reconhecido. A partir dali, o lobo passa a tratar o Hibiki como alguém que ele deve proteger. A Lilian fica feliz vendo aquilo tudo acontecer. Finalmente ela sente que encontrou alguém que não vê ela como um problema. Com isso resolvido, o Hibiki explica melhor a situação dele. Ele conta que precisa do poder mágico dos dois para usar habilidades mais avançadas, e por isso quer manter esse tipo de ligação. Os dois aceitam sem problema. Durante a conversa,
conversa, o lobo percebe que o Hibiki vive falando sozinho às vezes, então acaba descobrindo sobre a voz que guia ele. Isso leva a entender que o Hibiki veio de outro mundo, algo bem raro. Mesmo assim, isso não muda nada. A lealdade dele continua firme, mas o Hibiki ainda tá preocupado com a Lilian. Aquele poder instável dela não é algo que dá pra ignorar, então ele tenta buscar uma solução. É aí que algo inesperado acontece. Uma presença surge, ligada diretamente à magia, e explica que existe uma forma de ajudar. O Hibiki possui uma habilidade especial que pode lidar com esse tipo de problema. Só que ele nem sabia como usar direito. Quando ele ativa essa habilidade, algo bem diferente aparece. Uma criatura pequena, tipo um familiar, que chega com a função de ajudar no controle mágico. O clima até muda um pouco, porque apesar da situação séria, aquilo ali quebra a tensão. Só que tem um detalhe curioso: sempre que o Hibiki interage com essa criatura, o lobo reage meio irritado, como se tivesse algo ali que incomodasse ele, mesmo sem entender direito o motivo. Enquanto isso, em outro lugar, a Emalia segue viagem com a Estélia. Elas estão indo resolver assuntos importantes, mas dá pra ver que ainda tem coisa acontecendo por trás. A própria Emalia começa a estranhar algumas atitudes ao redor. E pra fechar, a história deixa no ar que tem mais gente se movendo nos bastidores. Inclusive aquela garota que já vinha aparecendo antes, ainda atrás de algo importante. Hibiki sempre teve aquela ideia clássica na cabeça. Herói de verdade luta com espada, mas o Cloud corta essa visão na hora e manda a real. Com o estilo de combate dele, uma lança é muito mais eficiente, e não para por aí. Quando o assunto é armadura, Cloud também não é do tipo que sai andando como um tanque. Para ele, o segredo é simples: proteger só os pontos vitais e pronto. Quanto menos peso, melhor. Afinal, a armadura demais só atrapalha, e ainda faz ele passar um calor absurdo. Enquanto isso, Lilian aproveita para trocar de roupa também. Só que quando o vendedor solta o preço, 25 moedas de ouro, o clima pesa na hora. É caro, muito caro. Mesmo assim, Cloud diz que vale totalmente a pena. Mas Lilian, claramente desconfortável, tenta recuar, dizendo que não precisa. Hibiki percebe isso na hora. Ele não deixa ela desistir e fala direto. A segurança dela vem antes de qualquer dinheiro. Inclusive, incentiva ela a escolher até um cajado. Só que por dentro, ele sabe que a situação deles não tá nada boa. Se não conseguirem completar uma missão logo, o grupo pode acabar sem dinheiro. E é aí que a Vi aparece, completamente indignada. Ela começa a reclamar alto. Afinal, ninguém lembrou dela. Se todo mundo vai ganhar coisa nova, ela também quer. O vendedor então mostra o item que ela queria. Uma coleira por 15 moedas de ouro. Mesmo pesando no bolso, eles compram. E no momento seguinte, Vi já muda completamente o tom. Agora ela declara que é hora do treinamento básico. Hibiki até tenta argumentar, dizendo que seria melhor ganhar dinheiro primeiro. Mas Vi corta ele sem hesitar. Segundo ela, não adianta nada pensar em dinheiro se eles nem têm o básico para sobreviver como aventureiros. Cloud até se garante, mas Hibiki e Lilian ainda estão muito crus. E é aí que vem a revelação. Vi lembra Hibiki de algo importante. Ela é o Grimório dele. Hibiki fica perdido na hora. Ele nem sabe o que isso significa. Grimório é uma habilidade técnica rara, de alto nível, que permite ao usuário aprender conhecimentos e técnicas mágicas desse mundo. Na cabeça do Hibiki, isso explode de empolgação. Ele já começa a imaginar ataques mágicos absurdos, poderes incríveis, mas a realidade vem rápido. Vi quebra a expectativa dele na hora. No máximo, ele vai aprender magia do dia a dia. Nada de ataques épicos. Pelo menos por enquanto. Mesmo assim, ela continua se gabando. Diz que é uma grande besta sagrada, criada pela própria deusa da magia. E sem perder tempo, ela dá início ao treinamento. A primeira etapa é controlar a magia da Lilian. Só que para isso funcionar, Hibiki precisa se tornar responsável por ela. Ele nem entende como isso vai acontecer. Até o momento em que Vi resolve tudo de forma direta. Com isso feito, o treinamento começa de verdade. Vi explica que o poder mágico da Lilian não desapareceu, mas foi reduzido para apenas 10%. E isso tem um motivo. Eles vão liberar esse poder aos poucos, conforme ela aprende a controlar. Nada de sair usando tudo de uma vez. Agora vem a vez do Hibiki. Ele precisa aprender o básico do básico. Circulação de energia mágica. A ideia é simples, pelo menos na teoria. Duas pessoas se conectam, sentem o fluxo de energia e aprendem a controlar isso. Só que para Hibiki, nada disso faz sentido. Ele simplesmente não entende o que deve fazer. Então Vi simplifica tudo. É só fechar os olhos e tentar sentir. Mas tem um detalhe importante. Hibiki tem pouca resistência à magia. Então Cloud precisa tomar cuidado e usar só uma pequena quantidade. O treino começa e dá errado imediatamente. Cloud reage primeiro, soltando um grito descontrolado. Logo depois, Hibiki também começa a gritar. A energia mágica invade o corpo dele de forma intensa. E de repente, tudo muda. Quando ele abre os olhos, ele não está mais no mesmo lugar. Ele foi parar em um ambiente completamente estranho. E é lá que alguém aparece.
uma garota elfa. Ela olha diretamente para ele e o chama por outro nome, Cloud. E nesse momento, Hibiki percebe algo impossível. Ele não está mais no próprio corpo. Confuso, Hibiki tenta entender o que está acontecendo, mas tudo parece real demais para ser só uma ilusão. Mesmo sem saber como, ele reconhece aquela garota. O nome dela é Anastasia. E mais estranho ainda, ele sente algo. Uma conexão profunda, como se conhecesse ela há muito tempo. As memórias começam a surgir. Cloud sempre esteve ao lado dela desde pequeno. Os dois cresceram juntos, treinaram juntos, lutaram lado a lado em várias batalhas. Era uma parceria forte, inabalável. Pelo menos, até deixar de ser. Do nada, o clima muda. A lembrança fica pesada. Anastasia trai ele, sem explicação, sem aviso. E tudo termina em dor. Cloud, sem entender nada, só consegue se perguntar o motivo. E então, Hibiki desperta. De volta à realidade, mas completamente perdido. Por um instante, ele nem sabe mais quem ele é. Ele olha ao redor, confuso, como se tivesse se tornado outra pessoa. Só depois de um tempo, e com a ajuda dos outros, ele volta ao normal. Agora consciente, ele tenta entender o que aconteceu. Vi explica que ele mergulhou fundo demais na consciência do Cloud durante o treino. Cloud, claramente arrependido, pede desculpa. Ele acabou liberando mais energia mágica do que devia. Vi não deixa barato e já repreende ele na hora. Afinal, ela tinha avisado. Mesmo assim, a curiosidade fala mais alto. Ela começa a provocar, querendo saber se Hibiki viu algo interessante. Algum segredo escondido. Mas Hibiki não consegue lembrar direito. Só fica com uma sensação vaga, como se tivesse visto algo bonito. E ao mesmo tempo triste. Ele também lembra de um nome sendo chamado, mas não consegue encaixar tudo ainda. O tempo passa, e Hibiki decide focar no treinamento. Agora o objetivo é aprender magia do cotidiano. Ele pede para Sabo mostrar seus status, mas nada mudou ainda. Frustrante. Então ele descobre como essa magia funciona. Para aprender, ele precisa emitir energia mágica, enquanto faz tarefas simples. E assim atrair espíritos. Quando esses espíritos ficam satisfeitos, eles ensinam a magia. Ou seja, trabalho doméstico, sem glamour nenhum. Mesmo assim, Hibiki decide se dedicar. Ele começa a limpar tudo, mas nem ele sabe se está funcionando. E no meio disso, Cloud prova que não é perfeito. Ele acaba derrubando um balde de água do nada, totalmente desajeitado. Hibiki limpa tudo, cheio de esperança. Mas o resultado? Nada ainda. Mesmo assim, ele continua. Limpa o corredor inteiro. E só então, uma pequena recompensa aparece. O lugar fica impecável, e ele ganha uma porção extra no jantar. Já é alguma coisa. Enquanto isso, Lilian segue focada no controle da própria magia. E Hibiki parte para outro tipo de treino. Combate. Cloud sugere algo importante. Espada não é o melhor começo. Então ele entrega um arco. Hibiki tenta e falha feio. Os disparos são completamente tortos. Cloud entra no modo instrutor e ensina a postura correta, o jeito de puxar o arco. Mas não adianta muito. Acertar o alvo continua sendo um desafio. Hibiki começa a perceber. Lutar não é tão simples quanto parecia. Ele até comenta como a malha fazia parecer fácil. Cansado, ele pede uma pausa, mas Cloud lembra de algo útil. Ele pode se curar. Então, nada de descanso. Treino continua. E Hibiki só quer ser salvo daquela situação. Mais tarde, o grupo finalmente relaxa. Hibiki prepara o jantar. Lilian ajuda, trazendo temperos. E dessa vez, a comida sai muito melhor. Todo mundo aproveita, mas nem tudo é perfeito. Quando Hibiki prova a sopa, ele estranha. Algo está errado. E logo descobre o motivo. Cloud não limpou os ingredientes direito. E pior, a sobremesa também vira um desastre. As maçãs estão completamente mal preparadas. Cloud admite, sem orgulho nenhum. Cozinhar definitivamente não é o forte dele. Lilian não deixa ele esconder isso e fala na cara. Já Hibiki comenta algo curioso. Aventureiros são ótimos lidando com monstros, mas nem sempre com comida. Cloud até se garante na parte de preparar carne de monstros, mas na cozinha comum, nível 0. Isso só faz ele ficar mais envergonhado ainda. Tentando se justificar, ele culpa uma maldição. Diz que quando se livrar dela, vai ser muito mais útil. Mas quando Hibiki pergunta sobre isso, Cloud simplesmente não sabe responder. O passado dele ainda é um mistério. Depois disso, Hibiki fica pensativo. No mundo antigo, tudo era muito mais fácil. Mas agora, ele decide focar no que pode fazer ali. E é nesse momento que algo muda. Sabo anuncia. Hibiki finalmente aprendeu uma habilidade. Bubble Wash. Uma magia simples, mas útil. E não para por aí. Ele recebe um alerta. Ao checar o mapa, um perigo está se aproximando. Um monstro avançando direto até eles. Sem hesitar, Cloud toma a frente. Com um único movimento preciso, ele resolve tudo. Rápido, direto, impressionante.
Mas o perigo não acabou. O cheiro pode atrair outras criaturas, então eles precisam agir rápido. Lillian entra em ação. Ela usa sua magia de água para limpar o local. Agora sim, o grupo começa a funcionar de verdade, cada um cumprindo seu papel. Depois disso, eles cuidam do resto da situação. E Hibiki vê sua chance de testar a nova habilidade. Só que tem um detalhe, ele vai testar nos próprios companheiros. Cloud não gosta nada da ideia. Mas já é tarde. Hibiki ativa a magia com tudo. O resultado? Uma explosão de bolhas por todos os lados. Quando tudo se acalma, Cloud está completamente coberto de espuma. Mas algo inesperado acontece. Não só a sujeira desaparece, como o cansaço também. Cloud se sente renovado. E naquele momento, Hibiki percebe. Mesmo sendo uma magia simples, ela pode ser muito mais útil do que parece. No dia seguinte, Hibiki e o grupo se reúnem para encarar a realidade. E ela não é nada boa. O dinheiro tá praticamente acabando. Sem muitas opções, o Hibiki toma a iniciativa e sugere começar a pegar missões na guilda para garantir alguma renda. A ideia é aceita na hora. Afinal, ninguém ali quer passar aperto. Mas antes de sair pegando qualquer trabalho, Claude dá aquele alerta importante. Mesmo com o treino recente, Hibiki e Lillian ainda precisam ir com calma. Nada de se arriscar demais agora. O ideal é começar pelo básico. Missões de Rank F. Com isso decidido, eles vão direto pra guilda e oficializam o grupo com Jewel. Tudo certo, grupo registrado. Agora é hora de trabalhar. Enquanto analisam as missões disponíveis, Hibiki estranha ao ver Claude escolhendo várias de uma vez. Só que a explicação vem rápido. Missões de rank baixo pagam pouco, então o jeito é fazer várias ao mesmo tempo para compensar. Durante essa análise, surge um assunto interessante. Uma missão de captura, só que Claude corta na hora. O nível dessa missão é alto demais para eles. Meter explica que essa missão é baseada mais em rumores do que em informações concretas, o que aumenta bastante o risco. O alvo seria um bandido, que costuma atacar pessoas ricas. Hibiki até fica curioso, mas logo deixa pra lá. Aquilo claramente não é pra eles, pelo menos por enquanto. Sem perder tempo, eles partem para as primeiras missões. A estreia do Hibiki é simples, capturar um coelho. Quando ele avista um a uns 20 metros, já puxa o arco todo confiante, achando que vai resolver fácil. Só que a realidade bate forte. A pontaria dele é bem pior do que ele imaginava, e ele precisa de várias tentativas até finalmente conseguir concluir a tarefa. Claude observa tudo e manda a real. O ideal seria resolver com um único disparo, mas como o Hibiki conseguiu no final, ele considera aceitável. Pouco depois, Lillian chega junto com Vi, trazendo os resultados da missão delas de coleta de ervas. No meio dos itens, Hibiki repara numa fruta estranha e pergunta o que é. Lillian explica que aquilo é uma meticacha, uma fruta usada como marcador em áreas perigosas, tipo montanhas, para ajudar pessoas a não se perderem. Para demonstrar, ela joga uma contra uma árvore, deixando bem claro como funciona. Com as missões concluídas, o grupo decide dar uma pausa, mas enquanto descansam, Hibiki acaba se perdendo nos próprios pensamentos. Ele percebe que provavelmente chegou nesse mundo bem na época das férias no mundo original. E isso bate forte. A saudade começa a pesar. Ele lembra dos amigos, da vida que tinha antes. E inevitavelmente surge a dúvida: será que ele vai conseguir voltar algum dia? Enquanto isso, em outro lugar, o clima é bem diferente. E Val começa a demonstrar frustração. Ela ainda não conseguiu resultados na busca pela alma de uma mulher específica, e isso começa a gerar dúvidas. Será que ela tá no caminho certo? Mesmo assim, Amélia continua tentando se aproximar dela. Determinada a criar um laço, ela entrega um amuleto especial, encantado para avisar caso Ival esteja em perigo, e ainda promete que vai ajudar sempre que precisar. Ival aceita com um sorriso, mas por dentro, ela entende bem a situação. Aquela amizade não é exatamente sincera, tem algo por trás. E isso deixa tudo ainda mais incerto. No dia seguinte, já de volta à cidade, Hibiki tem uma ideia simples, mas animadora. Já que eles ganharam um bom dinheiro com as missões, por que não gastar um pouco com uma comida decente? Depois de tanto esforço, eles mereciam. Só que nem todo mundo tá convencido. Meter já acha estranho demais uma equipe de Rank F conseguir resultados tão bons assim. Mas antes que isso vire um problema maior, algo inesperado acontece. Hibiki acaba cruzando com Gilliard, e o cara não perde tempo. Ele olha pro Hibiki e já manda a real. Ele ainda tá muito fraco fisicamente. Sem nem pensar duas vezes, diz que vai treinar ele para resolver isso. Só que Claude não deixa barato. Ele entra na frente na hora, deixando claro que o instrutor do Hibiki é ele. E pronto, o clima esquenta. O que começa como discussão vira confronto de verdade. No início, os dois ficam equilibrados, trocando golpes sem vantagem clara. Mas com o tempo, Claude começa a perder espaço. Percebendo isso, Hibiki usa sua habilidade de avaliação em Gilliard e fica chocado com o nível absurdo de força dele. A situação começa a sair do controle. As pessoas ao redor entram em pânico e começam a se afastar. No meio disso tudo, uma garota loira de capuz observa tudo em silêncio, sem se mover. É aí que Jewel aparece.
Claramente irritada, sem paciência para confusão, ela usa magia de água e joga os dois direto contra a parede, encerrando a briga na marra, mas nem dá tempo de respirar. Uma mulher sai desesperada de um restaurante, dizendo que alguém roubou sua bolsa. No mesmo instante, Vi pergunta pelo dinheiro deles, e Hibiki percebe. A bolsa dele também sumiu. O impacto é imediato. Todo o dinheiro que eles tinham acabou de desaparecer. Junto com o plano de comer bem, Jewel liga os pontos rapidamente. Isso provavelmente é obra do mesmo bandido mencionado na guilda. A única pista é estranha. O ladrão usa a própria cauda para roubar e costuma mirar em pessoas com dinheiro. Com isso em mente, Vi tem uma ideia. Cerca de 1 hora depois, o plano já está em ação. Lillian está sentada em um café ao ar livre. E na frente dela está Hibiki, disfarçado de mulher. E para surpresa de todo mundo, ele tá convincente demais. O plano é simples, usar o Hibiki como isca, deixar uma bolsa visível na mesa e esperar o ladrão agir. Assim que aparecer, Claude entra em ação. Mas o próprio Hibiki não confia muito. Parece fácil demais. A garçonete chega com a comida e de repente Claude percebe. A bolsa sumiu. Na mesma hora, tudo faz sentido. A garçonete era a ladra o tempo todo. Só que dessa vez, o grupo já estava preparado. Eles tinham usado aquelas frutas Mad Katya estrategicamente, criando rastros visíveis. Enquanto a ladra fugia, deixava um caminho claro para ser seguido. Sem perder tempo, eles seguem os rastros até um beco abandonado. O lugar parece perfeito para alguém se esconder. Avançando com cuidado, eles descobrem algo inesperado. Um restaurante subterrâneo escondido. O lugar é bem estruturado, até demais, e isso só deixa tudo mais suspeito. Enquanto investigam, um homem tenta flertar com Hibiki, ainda achando que ele é uma mulher. Hibiki recusa educadamente e segue com o plano. Pouco depois, Claude percebe uma garota de capuz saindo do local e pede pro Hibiki avaliar ela. Assim que ela entra no beco, eles cercam completamente. Claude pela frente, Hibiki e Lillian por trás. Claude exige que ela devolva o que roubou, mas a garota nega com calma. É então que Hibiki intervém, revelando que já sabe a verdade. Ele usou sua habilidade e descobriu quem ela é. O nome dela é Fauna. Sem mais como negar, ela tira o capuz e confirma. Só que ela não parece preocupada. Pelo contrário, ela já esperava algo assim. Inclusive, revela que percebeu o plano da bolsa falsa. E pior, enquanto eles estavam distraídos, ela pegou a bolsa verdadeira. Hibiki checa. E sim, foi enganado. Fauna então cria uma distração, derrubando madeira para bloquear o caminho e escapa com calma. Claude reage rápido e manda Hibiki ir atrás. Ele corre atrás dela, mas acaba caindo numa armadilha e fica preso de cabeça para baixo. Fauna se aproxima e percebe algo curioso. Hibiki não é uma garota. Ela acha graça da situação e faz uma proposta. Ela pode ajudar ele, mas em troca, ele precisa usar sua habilidade para avaliar alguns itens para ela. Sem muitas opções, Hibiki aceita. De volta ao esconderijo, ele começa a separar os itens roubados, distinguindo o que é verdadeiro do que é falso. No começo, Fauna não parece impressionada. Isso parecia algo comum. Mas tudo muda quando Hibiki avalia um bracelete que ela usa e consegue ler o que está escrito nele. Fauna fica completamente surpresa. Aquele bracelete foi dado pela irmã dela e ninguém nunca conseguiu decifrar o que estava ali, nem outros avaliadores, mas Hibiki fez isso em segundos. Pela primeira vez, ela demonstra respeito de verdade. Curiosa, ela pergunta de onde ele veio. Hibiki responde que é de um lugar muito distante. Ao ouvir isso, Fauna dá um conselho inesperado: que ele volte para casa enquanto ainda pode, porque se demorar demais, talvez nunca consiga voltar. Com o acordo cumprido, ela devolve a bolsa dele e reconhece a habilidade dele. Antes de ir embora, ela se aproxima e dá um beijo rápido na bochecha dele, e simplesmente desaparece. Hibiki fica completamente sem reação. Mais tarde, Tanya limpa a marca do beijo, enquanto Dilliard brinca, dizendo que esse foi o primeiro passo do Hibiki para virar homem. Mas logo o assunto muda. Dilliard conta que ouviu rumores sobre um grupo extremamente poderoso, crescendo em velocidade absurda. Eles receberam até uma missão do próprio rei, eliminar criaturas perigosas. Eles se chamam Corpse Killers e podem acabar passando por aquele país. Naquela noite, Hibiki fica sozinho, pensando: o mundo é enorme, cheio de possibilidades, e isso desperta nele uma vontade forte de explorar tudo. Ele comenta que quer conhecer mais, aprender mais, até encontrar alguém realmente sábio. Claude explica que pessoas assim são conhecidas como sábios, seres que existem há centenas de anos. Mas quando Hibiki revela o verdadeiro motivo, tudo muda. Ele quer encontrar uma forma de voltar para o mundo dele. Claude e Lillian ficam em choque, porque isso significa uma coisa inevitável. Um dia, Hibiki vai embora. Tentando aliviar o clima, Hibiki tenta se explicar. Mas no fundo, ele mesmo percebe: essa escolha tem um preço. Mesmo assim, Claude garante que vai proteger ele até esse dia chegar.
Enquanto isso, Amélia segue viagem com o grupo, contando histórias sobre espíritos, e Val se interessa quando ela menciona um encontro específico. Ao descobrir onde aconteceu, Val toma uma decisão repentina. Ela diz que precisa resolver algo e se despede ali mesmo. Amélia fica surpresa sem entender, mas enquanto se afasta, Val percebe algo importante. Talvez aquilo que Amélia ouviu não fosse um espírito, e sim a alma que ela vem procurando o tempo todo. Mesmo com a frustração de ter que voltar ao ponto de origem, ela sabe que esse pode ser o caminho certo. Hibiki finalmente descobre por Veni que, para encontrar os sábios, o grupo precisará viajar até a cidade de Pterodinas. O problema é que o caminho até lá passa por uma dungeon extremamente perigosa localizada na Floresta do Norte. Como Hibiki ainda nem entende direito o que é uma dungeon, Claude explica que aquele lugar está cheio de monstros e ameaças mortais, deixando claro que eles vão precisar ficar muito mais fortes antes de tentar atravessar o local. Só de ouvir a palavra treinamento, Hibiki já percebe que sofrimento vem pela frente. Enquanto isso, Lilian termina sua refeição em silêncio, agradece educadamente e sai do local com uma expressão claramente abatida. Deliard percebe o clima estranho e pergunta o que aconteceu entre os dois. Hibiki admite que eles estão passando por um momento complicado. Sem perder tempo, Deliard decide levar todo mundo para treinar imediatamente. Hibiki e Veni claramente preferiam voltar para casa e descansar, mas Claude concorda que o treinamento é necessário se eles realmente quiserem sobreviver na dungeon. Mesmo trabalhando juntos, fica evidente que Claude e Deliard ainda possuem opiniões muito diferentes sobre como Hibiki deve evoluir. O treino começa e o desempenho de Hibiki é simplesmente desastroso. Ele falha em praticamente todos os exercícios e demonstra não ter quase nenhuma habilidade física. Do alto de um morro, Lilian observa tudo em silêncio. Ver Hibiki se esforçando tanto para voltar ao próprio mundo acaba machucando seu coração mais do que ela gostaria de admitir. Pouco depois, Tanya aparece para confortá-la. Conforme o dia passa, Hibiki finalmente começa a mostrar um pequeno progresso. Durante o treino de arco e flecha, ele quase consegue acertar o alvo pela primeira vez. Mas no fim da sessão, cai completamente esgotado no chão. Claude acredita que aquele esforço finalmente deve ter aumentado seus atributos. Porém, quando Hibiki verifica seus status, percebe que absolutamente nada mudou. Isso imediatamente inicia uma discussão entre Claude e Deliard. Claude insiste que disciplina e técnica são o caminho certo, enquanto Deliard acredita que experiência prática e resistência física funcionariam melhor. Antes que a situação saia do controle, Joel aparece e congela os dois usando magia de gelo, encerrando a discussão na mesma hora. Depois disso, todos resolvem relaxar em uma fonte termal. Enquanto descansam na água quente, Hibiki percebe que Claude está perdido em pensamentos. Curioso, ele pergunta o motivo. Claude revela que fazia muito tempo desde a última vez que conseguiu relaxar daquele jeito. Aproveitando o momento, Hibiki pergunta sobre o passado dele. Claude então conta que nasceu na capital do reino de Beastrônia, mas a cidade foi destruída há muitos anos, levando embora todos os amigos que ele tinha. Mesmo lembrando disso, Claude diz que não adianta viver preso ao passado. Agora, o mais importante para ele é permanecer ao lado de Hibiki. Mais tarde, naquela noite, todos se reúnem ao redor de uma fogueira. Nervosa, Lilian finalmente cria coragem para abrir o coração. Ela admite que não quer que Hibiki vá embora, mas ao mesmo tempo, deseja que ele siga o caminho que realmente acredita ser o melhor para si mesmo. Hibiki percebe o quanto esse assunto vem machucando ela por dentro e pede desculpas. Porém, Lilian rapidamente diz que ele não precisa se desculpar, porque ela sente que está sendo egoísta por querer mantê-lo ali. Tentando mudar o clima, Lilian entrega uma bebida especial que preparou para Hibiki. Assim que experimenta, ele fica surpreso com o sabor e elogia imediatamente. Ver Hibiki gostando da bebida faz Lilian abrir um enorme sorriso, pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, Emalia retorna para a mansão de sua família. Após terminar seu banho, algumas empregadas entregam um vestido elegante e avisam que seu pai está organizando uma festa naquela noite. Só de ouvir isso, Emalia já demonstra irritação, esperando que o motivo de ter sido chamada de volta não seja apenas participar de uma cerimônia chata. Enquanto isso, em uma floresta distante, Yvel percebe que Hibiki e seu grupo finalmente chegaram até a região. Ao analisar o mapa do mundo usando sua habilidade, Hibiki nota que o último alvo restante era o lobo rubi prateado. Porém, o estranho é que não havia nenhum sinal da criatura por perto. Nesse momento, Claude sente uma presença se aproximando e imediatamente aponta sua lança para a frente. A pessoa que surge é uma garota chamada Yvel, que se apresenta como uma
uma aventureira rank e completamente perdida na floresta. Hibiki manda Claude abaixar a arma, mas ainda acha estranho o fato de seu mapa não ter detectado aquela garota. Para garantir, ele usa sua habilidade de avaliação nela. E Vel percebe isso na hora e esconde seus verdadeiros atributos, deixando visíveis apenas status extremamente baixos. Sem encontrar nada suspeito, Hibiki acaba acreditando nela. Logo depois, Evil se aproxima de Claude com curiosidade e segura seu braço enquanto comenta sobre ele ser um Beastman. Porém, na verdade, ela estava analisando discretamente o braço dele, surpresa ao descobrir que ainda estava intacto. Mudando rapidamente de assunto, Evil afirma que encontrou o lobo rubi prateado mais ao fundo da floresta antes de fugir desesperadamente. Após passar a informação, ela vai embora alegremente, deixando o grupo inteiro confuso com aquele encontro estranho. Mas assim que Hibiki verifica o mapa novamente, as coordenadas do monstro finalmente aparecem. O grupo corre até o local e consegue encurralar a criatura. Só que antes de atacarem, Sapo manda Hibiki usar o mapa mais uma vez. Quando faz isso, Hibiki leva um choque. Não existia apenas um lobo, havia uma alcateia inteira cercando eles. No instante em que perde a concentração, um dos lobos surge por trás e acerta Hibiki diretamente no pescoço. O ferimento é extremamente grave, fazendo todos entrarem em pânico. Próxima dali, Vel observa tudo calmamente e revela que estava controlando os lobos desde o começo. Ela ordena que eliminem todos, começando por Claude. Claude imediatamente avança para proteger o grupo, enquanto Lillian corre até Hibiki. Mesmo usando uma poção de cura, o sangramento não para. Vayne então manda Lillian usar magia de estabilização, conseguindo finalmente diminuir o ferimento. Percebendo que a situação estava ficando impossível, Claude decide ganhar tempo sozinho. Ele ordena que Lillian leve Hibiki imediatamente até Deliard, acreditando que ele ainda conseguiria salvá-lo. Mesmo preocupada em deixar Claude para trás, Lillian acaba confiando nele. Usando seu golem leão da terra, ela foge carregando Hibiki. Porém, durante a fuga, Claude percebe algo estranho. Os lobos não estavam interessados em perseguir Hibiki. O verdadeiro alvo era ele. Enquanto isso, Lillian acaba sendo perseguida por outro lobo poderoso e é forçada a se esconder dentro de uma caverna. Ela bloqueia a entrada usando magia de terra, mas as criaturas conseguem atravessar a barreira usando vinhas. Mesmo desesperada, Lillian continua lutando sozinha para proteger Hibiki. Pouco depois, Hibiki finalmente recupera a consciência. Ao usar sua habilidade médica, descobre que o ferimento também aplicou um veneno extremamente perigoso. Ele tenta usar Hypercure imediatamente, mas Sapo explica que seu corpo ainda não possui energia suficiente. Depois de algum tempo resistindo, a habilidade finalmente fica disponível. Hibiki ativa o poder na mesma hora, removendo o veneno e recuperando parte de sua condição com uma poção de cura. Sem perder tempo, ele usa Summon Sacred Beast. Uma enorme explosão de energia toma conta da caverna, e quando a fumaça desaparece, Vayne surge em sua verdadeira forma como a besta sagrada do trovão. A pressão liberada por ela é absurda. Com apenas um ataque elétrico devastador, Vayne destrói todos os lobos instantaneamente. Hibiki imediatamente acredita que agora eles poderão salvar Claude, mas Vayne retorna rapidamente para sua pequena forma original e explica que aquela manifestação só pode ser mantida por pouco tempo. Logo depois, Vayne revela algo ainda pior. O inimigo enfrentando Claude não era um simples lobo, mas sim um lobo diamante prateado, uma criatura monstruosamente poderosa. Mesmo ouvindo isso, Hibiki se recusa a desistir de Claude. Naquele instante, Sapo anuncia que ele acabou de adquirir uma nova habilidade, esse rank, chamada God's Medicine Staff, capaz de restaurar todos os seres vivos dentro de uma certa área. Hibiki ativa a habilidade imediatamente, recuperando completamente seu corpo e o de Lillian. Em seguida, uma semente começa a brotar do chão diante deles. Em poucos segundos, ela cresce até se transformar em um arco divino. Vayne fica completamente chocada ao reconhecer a arma. Hibiki então analisa o item e descobre que seu nome é Godly Bow. Ao testar o arco, ele dispara uma flecha com um poder absurdo, lembrando imediatamente as técnicas de arco usadas por Emalia. Agora totalmente recuperados e equipados com uma nova arma lendária, Hibiki e os outros finalmente se preparam para voltar ao campo de batalha e salvar Claude de uma vez por todas. Montados no golem de terra, Hibiki, Claude, Lillian e Vayne avançam rapidamente pela floresta na tentativa de alcançar seu objetivo. Durante o trajeto, Hibiki consulta seu mapa mundial e percebe que uma enorme alcateia de lobos rubi prateados está se aproximando. Como havia monstros demais para enfrentar individualmente, o grupo decide abrir caminho derrotando a ameaça de uma vez. Hibiki tenta usar seu novo arco divino, mas ainda tem dificuldades para controlar aquele poder gigantesco.
Nesse momento, Sapuchan sugere que ele combine a arma com a habilidade Olho Especialista. Seguindo a orientação, Hibiki se concentra, dispara uma única flecha e assiste impressionado, enquanto o ataque atravessa o campo com precisão absurda, eliminando todos os monstros que estavam na trajetória. Mesmo admirado com sua própria força, Hibiki entende que precisará desse poder para ajudar Claude. Ao mesmo tempo, Lilian também mostra por que é considerada alguém tão especial, usando sua magia de sábia para eliminar vários inimigos de uma só vez. Vendo aquilo, Hibiki percebe que não é o único integrante do grupo capaz de realizar feitos extraordinários. Enquanto continuam avançando, Hibiki comenta que os lobos parecem organizados demais para criaturas comuns. Vayne então explica que provavelmente eles estão sendo controlados pelo Lobo Diamante Prateado, um monstro extremamente poderoso que não deveria estar naquela região. Isso faz com que ela suspeite ainda mais de Yvel, acreditando que tudo pode ter sido uma armadilha planejada para conduzi-los até aquela criatura. Enquanto isso, Yvel observa tudo do alto de uma árvore. Seu interesse não está apenas em derrotar Claude, mas em fazê-lo sofrer o máximo possível. Do outro lado da floresta, Claude continua lutando sozinho. Demonstrando toda sua experiência, ele derrota os lobos rubi-prateados que o cercavam. Porém, aquela batalha era apenas o começo. Pouco depois, o verdadeiro inimigo finalmente aparece, o temido Lobo Diamante Prateado. Ao encarar a criatura, Claude a chama pelo nome de Anastasia e pergunta por que tudo aquilo está acontecendo. Em resposta, o monstro apenas avança ferozmente e o atinge com um golpe devastador. Felizmente, Hibiki e os demais chegam exatamente nesse momento. Sem perder tempo, Hibiki dispara uma flecha divina contra o Lobo Diamante Prateado. No entanto, para sua surpresa, o ataque é bloqueado por uma barreira extremamente resistente. Vayne explica que aquela defesa é a famosa Barreira Adamantina, uma habilidade capaz de anular ataques poderosos com facilidade. Mesmo ouvindo o aviso, Hibiki continua disparando várias flechas, mas nenhuma delas consegue atravessar a proteção do monstro. Quando a criatura se prepara para atacar Claude novamente, Hibiki desperta uma nova habilidade e consegue transportar Claude instantaneamente para um local seguro, ao lado do grupo. Logo em seguida, ele abre seu livro médico para examinar o estado do companheiro, enquanto Lilian usa toda sua magia para manter o Lobo Diamante Prateado afastado. Além disso, ela cria uma cortina de fumaça para esconder o grupo. Após concluir o diagnóstico, Hibiki descobre que Claude também foi afetado pelo veneno Dirith. Sem hesitar, ele utiliza sua habilidade de cura avançada para iniciar o tratamento imediatamente. Durante o processo, Hibiki decide analisar o próprio Lobo Diamante Prateado. O resultado o deixa surpreso. Além de estar contaminado pelo mesmo veneno, o monstro também estava obedecendo a alguém chamado Anastasia. Ao ouvir esse nome novamente, Hibiki percebe que é a mesma pessoa que viu anteriormente dentro da consciência de Claude. Quando a desintoxicação termina, Hibiki tenta usar uma cura ainda mais poderosa em Claude. Porém, Sapuchan o alerta sobre um problema grave. Tanto ele quanto Lilian estão ficando sem mana. Ao olhar para a jovem, Hibiki percebe que ela vem gastando uma quantidade absurda de energia para segurar o monstro sozinha. Pouco depois, Lilian chega ao limite e desaba completamente exausta, enquanto o Lobo Diamante Prateado continua avançando. Com Lilian completamente sem forças e incapaz de continuar usando sua magia, a situação fica crítica. Hibiki tenta recorrer mais uma vez ao Arco Divino, mas o Lobo Diamante Prateado continua bloqueando todos os ataques com sua poderosa Barreira Adamantina. Enquanto observa tudo à distância, Yvel acredita que a derrota do grupo é apenas uma questão de tempo. Para ela, Hibiki deveria ter abandonado Claude desde o início, e agora todos acabariam pagando o preço por essa escolha. Quando o monstro está prestes a atacar novamente, Claude se levanta de repente e golpeia a barreira do inimigo. Ao mesmo tempo, Sapuchan ativa o modo iluminado da habilidade Olho Especialista e corrige os atributos que haviam sido alterados artificialmente. Com isso, Claude recupera temporariamente seu verdadeiro poder. A mudança é imediata. Com uma única investida, ele lança o Lobo Diamante Prateado para longe e diz a Hibiki que cuidará do restante sozinho. Quando Hibiki pergunta sobre sua arma, Claude responde invocando uma lança impressionante, carregada por uma energia avassaladora. Saltando para o alto, Claude ativa sua habilidade gravitacional de mira absoluta, um golpe criado para atingir o alvo, sem possibilidade de fuga. Ao perceber o perigo, o Lobo Diamante Prateado ergue novamente sua barreira, acreditando que conseguirá se proteger. Mas Claude permanece confiante. Ele afirma que aquela defesa não seria suficiente contra o ataque que estava prestes a usar. No instante seguinte, a lança é arremessada. O
impacto é tão poderoso que até Hibiki fica sem palavras. Pouco depois, o corpo do lobo diamante prateado cai diante deles. Usando sua avaliação, Hibiki descobre que a alma corrompida que habitava a criatura finalmente foi libertada. Logo em seguida, a alma de Anastasia aparece diante dele. Ela agradece por ter sido libertada da maldição que a prendia e explica que agora finalmente poderá descansar em paz, sem continuar causando sofrimento aos outros. Pouco depois, Claude se aproxima de Hibiki. Inicialmente, Hibiki acredita que os poderes heróicos dele tenham retornado por completo, mas Claude esclarece que aquele aumento de força foi apenas temporário e que seu poder já está voltando ao normal. Então Claude faz algo inesperado. Ele se curva diante de Hibiki e pede desculpas por tudo o que aconteceu. Segundo ele, Anastasia já foi sua companheira no passado, e um fragmento da alma dela habitava o lobo diamante prateado. Claude explica que Anastasia era uma poderosa maga espiritual capaz de controlar monstros, porém, em determinado momento, ela o traiu e se aliou às pessoas responsáveis por sua maldição. Ao ouvir isso, Hibiki imagina que derrotar Anastasia resolveria tudo. No entanto, Claude revela que ela nunca foi a verdadeira responsável pela maldição. Além disso, Anastasia já estava morta havia muito tempo, tendo sido derrotada pelo próprio Claude. Sentindo-se culpado por toda a tragédia, Claude diz que aceitará qualquer punição que Hibiki decidir impor. Porém, Hibiki não o culpa por nada. Para ele, Claude também foi uma vítima de toda aquela situação. As palavras atingem Claude profundamente. Emocionado, ele renova seu juramento e promete continuar servindo e protegendo Hibiki até o dia em que ele consiga voltar para seu mundo de origem. Mas antes que a conversa continue, Hibiki desmaia. O uso constante de habilidades tão poderosas finalmente cobra seu preço. Enquanto isso, nos céus, os deuses observam tudo o que aconteceu e ficam aliviados ao ver que a situação terminou sem maiores problemas. Durante a conversa, o deus da magia comenta sobre a busca por um novo rei demônio, mas a responsável pelo submundo admite que ainda não encontrou alguém adequado para ocupar essa posição. Mais tarde, a história retorna para Hibiki, que desperta depois de passar 2 dias inteiros dormindo na estalagem. Sapo-chan explica que o modo iluminado causa um desgaste enorme no corpo, mas também revela uma notícia surpreendente. Por causa das batalhas recentes, todos os níveis de Hibiki dobraram. Em outro lugar, Emalia participa de um grande baile real, usando seu melhor vestido. Lá, ela reencontra Verilis, um príncipe que conhece há bastante tempo. O rapaz imediatamente começa a demonstrar interesse por ela, algo que claramente a incomoda. Durante o evento, o rei apresenta Verilis e Melancro como os maiores prodígios do reino. Os dois possuem as raríssimas classes de herói e sábio, consideradas algumas das mais poderosas que existem. A situação piora para Emalia quando o rei anuncia que ela fará parte do grupo deles em futuras aventuras. Como se isso não bastasse, Verilis declara diante de todos que pretende se casar com ela depois de derrotar o rei demônio. Sem suportar mais a situação, Emalia desaparece do salão, antes mesmo que todos possam reagir. De volta à estalagem, Hibiki, Claude, Lilian e Vayne terminam o jantar juntos. Durante a conversa, Hibiki revela que deseja viajar para Pterodinas em busca de uma maneira de retornar ao seu mundo original. A notícia deixa Lilian visivelmente triste, porém Hibiki rapidamente esclarece que não pretende abandonar nenhum de seus companheiros. Pelo contrário, ele quer encontrar uma solução que permita alcançar seu objetivo sem deixar Claude, Lilian ou Vayne para trás. Mesmo sem saber como conseguirá fazer algo tão difícil, Hibiki acredita que, enquanto permanecer ao lado de seus amigos, eles encontrarão uma resposta juntos. Depois de toda a batalha contra o lobo de diamante prateado, o grupo finalmente consegue relaxar um pouco. Enquanto conversam, Lilian fica curiosa sobre a vida que Hibiki levava antes de chegar àquele mundo e pergunta quem eram as pessoas de quem ele sente tanta saudade. Hibiki então conta que eram seus amigos e familiares. Ele relembra com carinho os momentos que passavam juntos, especialmente em uma cafeteria administrada pela família de um de seus amigos, onde costumavam conversar, se divertir e tomar chá preto. Ao ouvir isso, Claude comenta que aquelas pessoas provavelmente devem estar muito preocupadas com seu desaparecimento. Hibiki concorda, mas diz que, mesmo sentindo falta delas, não se sente sozinho, porque agora possui novos companheiros ao seu lado. No dia seguinte, o grupo visita a guilda para relatar tudo o que aconteceu durante o confronto contra o lobo de diamante prateado. Baus fica impressionado ao descobrir que eles conseguiram superar uma criatura tão perigosa sem sofrer ferimentos graves. Porém, ele também ouve que Hibiki ficou sem energia durante a luta e, imediatamente, tenta convencê-lo a participar de um treinamento físico. Antes que ele consiga arrastar Hibiki para isso, Jewel congela sua cabeça em um bloco de gelo e traz a conversa de volta ao assunto principal. Ela explica que chamou o grupo para entregar a recompensa pela derrota do monstro. Quando Hibiki vê o valor da recompensa, ele fica completamente surpreso. Jewel explica que a quantia é tão alta porque eles impediram que a cidade sofresse enormes prejuízos causados pelo
lobo de diamante prateado. Além disso, a criatura era tão poderosa que até mesmo aventureiros extremamente experientes teriam dificuldades para enfrentá-la sozinhos. Depois dessa explicação, Hibiki aceita a recompensa com gratidão e anuncia que o dinheiro será usado para se preparar para o próximo objetivo da equipe, explorar a Dungeon do Norte. Sem perder tempo, eles seguem para a loja de Ajaratan, que os recebe de maneira exageradamente animada ao perceber que seus clientes acabaram de ficar ricos. Dentro do enorme salão de equipamentos, o grupo encontra uma impressionante variedade de armas e armaduras de alta qualidade. Hibiki escolhe uma túnica encantada com magia do vento, acreditando que ela aumentará sua mobilidade durante as batalhas. Já Lilian opta por uma nova varinha capaz de melhorar o controle e a eficiência de suas magias. Ver os dois escolhendo equipamentos tão valiosos deixa Ajaratan radiante. Quando ele revela o preço total, Hibiki acha que o valor parece absurdo. Porém, Claude demonstra total tranquilidade, pois reconhece que aqueles itens estão sendo vendidos por um preço extremamente justo para sua qualidade. Em seguida, Claude escolhe uma armadura especial. Hibiki estranha o fato de ela deixar parte do abdômen exposta e sugere algo mais protegido. No entanto, Ajaratan explica que aquela armadura possui encantamentos de fortalecimento tão poderosos que sua resistência rivaliza com armaduras completas. Usando sua habilidade de avaliação, Hibiki confirma imediatamente que o comerciante está dizendo a verdade. Depois disso, Claude escolhe sua nova arma, uma lança magnética extremamente rara. O equipamento permite controlar lâminas à distância e até influenciar a direção de armas metálicas durante o combate. Ajaratan fica impressionado ao perceber o quanto Hibiki consegue entender sobre equipamentos apenas observando-os. Quando descobre que a habilidade de avaliação de Hibiki já alcançou o nível 5, o comerciante fica ainda mais animado. Nesse momento, Hibiki reclama mentalmente com o Deus Supremo por nunca ter explicado a importância dessa habilidade antes. O Deus Supremo responde de maneira despreocupada e admite que realmente deveria ter contado isso mais cedo. Além disso, ele revela que a habilidade Relief Measure foi aprimorada e agora possui novas funções. Animado com a novidade, Hibiki termina suas compras e segue com seus amigos para um campo aberto, onde pretendem testar seus novos equipamentos e descobrir o verdadeiro potencial dessa habilidade recém-aprimorada. Chegando ao campo aberto, Hibiki decide testar imediatamente a nova versão da habilidade Relief Measure em Claude. Ele acredita que finalmente conseguirá remover a maldição que prende seu amigo, mas o resultado acaba sendo completamente diferente do esperado. Em vez de desfazer a maldição, a habilidade invoca uma pequena criatura sagrada, chamada Carbuncle, enviada diretamente pelo Deus Supremo. Assim que vê o adorável animalzinho, Hibiki corre para acariciá-lo, enquanto Lilian faz exatamente a mesma coisa. Os dois ficam encantados e rapidamente passam a chamá-lo de Car. Enquanto isso, Claude observa toda a cena com uma expressão cada vez mais irritada. Ver Hibiki dando tanta atenção ao recém-chegado desperta sentimentos inesperados, a ponto de quase fazê-lo romper parte das correntes de sua maldição apenas pela força de suas emoções. Hibiki começa a imaginar que isso talvez seja um efeito da habilidade aprimorada, mas logo Veni aparece e interrompe a confusão. Ela repreende Carbuncle por não levar a situação a sério e exige que ele ajude Claude corretamente. Obedecendo a ordem, Carbuncle ativa uma habilidade especial. Duas enormes mãos divinas surgem diante do grupo e avançam em direção a Claude. Instantes depois, duas das correntes que prendiam sua maldição são destruídas. O resultado deixa Hibiki extremamente feliz. Claude também demonstra gratidão por finalmente ter feito progresso em sua libertação. Mesmo assim, ele continua encarando Carbuncle com certa irritação, enquanto a pequena criatura não consegue entender por que está sendo tratada daquela forma. Hibiki imagina que Carbuncle passará a viajar com eles dali em diante, mas o mensageiro divino recusa a proposta e simplesmente retorna para casa após concluir sua tarefa. No dia seguinte, uma forte onda de calor toma conta da região. Claude sofre mais do que todos os outros por causa da grande quantidade de pelos em seu corpo. Hibiki chega a sugerir que ele corte parte deles, mas Veni apresenta uma solução muito melhor. Usando magia, Lilian cria várias bolhas de água flutuantes ao redor do grupo. As bolhas refrescam o ambiente e tornam o calor muito mais suportável. Pouco depois, Tanya aparece visivelmente abatida pela temperatura elevada. Hibiki utiliza uma habilidade aquática para refrescá-la rapidamente, ajudando-a a suportar o clima escaldante. Mesmo assim, Hibiki percebe que aquilo não resolverá o problema por muito tempo. Decidido a encontrar uma solução permanente, ele sai da hospedaria acompanhado por Veni. Lilian gostaria de ir junto, mas permanece cuidando de Claude, que ainda precisa descansar após o enfraquecimento parcial da maldição. Durante a busca, Hibiki encontra a Jaratan e percebe que o comerciante parece completamente confortável, apesar do calor intenso. Curioso, ele pergunta como aquilo é possível. A Jaratan revela que está usando um item raro conhecido como Manto da Primavera Eterna, capaz de manter a temperatura ideal, independentemente do clima. O
problema é que o produto está esgotado. Sem desistir, Hibiki vai até a guilda e conversa com Jewel. Ela explica que o manto pode ser produzido usando uma flor rara encontrada em uma floresta localizada a leste da cidade. Como o local é difícil de navegar, Jewel se oferece para guiá-lo pessoalmente. Enquanto caminham pela floresta, Jewel comenta que Hibiki está se esforçando muito para ajudar seus companheiros. Ele responde que apenas deseja retribuir tudo o que Claude e Lillian fizeram por ele, desde que chegaram juntos até ali. A resposta impressiona Jewel, que reconhece a gentileza do rapaz. Pouco depois, eles encontram um jardim escondido repleto das flores necessárias para produzir os mantos. Ao anoitecer, Hibiki retorna à hospedaria. Claude e Lillian o recebem com alegria, felizes por vê-lo de volta em segurança. Como passou o dia inteiro fora, ele comenta que está morrendo de fome. Então Lillian entrega uma pequena refeição, acompanhada de chá preto e scones recém-preparados. Ao provar tudo, Hibiki fica emocionado. Naquele momento, ele percebe que Lillian se lembrou da história que contou sobre a cafeteria de seus amigos em seu mundo de origem. Mais tarde, Hibiki decide verificar os atributos de Lillian e descobre uma grande surpresa. Ela evoluiu para a classe de sábia. Embora ela ainda não perceba mudanças significativas, Claude explica que seu crescimento ficará evidente gradualmente. Hibiki também descobre que sua habilidade Grimoire evoluiu. Aproveitando a oportunidade, ele a utiliza em Vene para ampliar ainda mais seus conhecimentos mágicos. Finalmente chega o dia da partida. A Jaratan já preparou uma carruagem para a próxima jornada do grupo. Tanya se despede com tristeza e pede que eles retornem para visitá-la no futuro. Antes de partir, Hibiki presenteia Claude e Lillian com os mantos da Primavera Eterna. Os dois ficam profundamente agradecidos ao perceber o quanto ele se esforçou para conseguir aqueles presentes. Logo depois, Baus aparece e quase inicia mais uma discussão com Claude, mas Jewel intervém imediatamente e impede qualquer confusão. Com tudo resolvido, os companheiros embarcam na carruagem e seguem rumo ao seu próximo destino, a Dungeon do Norte. Enquanto isso, Yvel observa os acontecimentos à distância e deseja secretamente que eles fracassem em sua nova jornada, acreditando que isso seria melhor para o mundo. Em outro lugar, um grupo de aventureiros enfrenta várias criaturas mortas-vivas que estão causando problemas em uma cidade. Após resolverem a situação, eles comentam que vêm encontrando esses inimigos com frequência cada vez maior. Tiki garante que continuam seguindo a direção indicada pelo espírito que os guia. Ao ouvir isso, Kyoko conclui que Hibiki provavelmente está logo adiante. Determinados a encontrá-lo, eles retomam a viagem, sem imaginar os desafios que aguardam todos eles na misteriosa Dungeon do Norte. Depois de viajarem por horas, Hibiki e seus companheiros decidem interromper a jornada e montar acampamento, já que a escuridão havia tomado conta da estrada. Enquanto todos se preparavam para descansar, Claude não estava nada bem. Ele havia pegado um forte resfriado, e mesmo usando o manto da Primavera Eterna, continuava tremendo de frio. Hibiki e Vene ficaram preocupados ao vê-lo naquele estado, mas Claude insistia que estava perfeitamente bem. O problema é que, logo após dizer isso com toda a confiança do mundo, ele soltou um espirro gigantesco que acabou atingindo Vene em cheio, deixando todos sem reação. Na manhã seguinte, o grupo retomou a viagem. Durante o caminho, Hibiki percebeu uma criatura escondida entre as árvores. Sem hesitar, ele pegou seu arco divino e acertou o alvo com um disparo preciso. A demonstração impressionou Claude e Lillian, enquanto Hibiki começou a acreditar que talvez estivesse ficando mais forte, mas Sapuchan tratou de acabar rapidamente com a empolgação. Segundo ela, aquilo não era sinal de evolução alguma, mas apenas um efeito temporário, conhecido como a empolgação do aventureiro, uma sensação que costuma surgir quando alguém finalmente embarca em uma verdadeira aventura. Depois da explicação, Claude mandou todos voltarem para a carruagem e seguirem viagem. Mesmo assim, Hibiki continuava frustrado por passar tanto tempo sem subir de nível. Percebendo isso, Claude resolveu aconselhá-lo. Ele explicou que habilidades especiais não resolvem tudo e que, em muitos momentos, força, experiência e crescimento pessoal acabam sendo muito mais importantes do que qualquer habilidade rara. Enquanto conversavam, a carruagem começou a balançar violentamente por causa do terreno irregular. Os solavancos foram tão fortes que Hibiki acabou passando muito mal. Vene e Lillian imploraram para que ele colocasse a cabeça para fora da carruagem, mas já era tarde demais. O desastre aconteceu ali mesmo. Sentindo-se culpado pela bagunça que causou, Hibiki foi até um lago próximo para buscar água e limpar tudo. Porém, ao se aproximar, percebeu algo estranho. A água parecia se dividir sozinha. Assustado, ele chamou os outros. Após observarem melhor, Claude percebeu o que realmente estava acontecendo. Aquilo não era água, mas um grupo de slimes. Vendo uma oportunidade de treinamento, Claude sugeriu que todos aproveitassem para praticar combate contra inimigos de corpo amorfo. Vene então deixou o desafio ainda mais difícil ao propor que ninguém utilizasse
tivesse armas, sem poder usar seu arco divino, Hibiki ficou apenas com uma tocha acesa nas mãos. Determinado, ele avançou contra os slimes e começou a atacá-los, mas logo percebeu que seus golpes não causavam praticamente nenhum efeito. Mesmo assim, uma coisa chamou sua atenção. Os monstros pareciam ter medo do fogo. Antes que pudesse pensar em uma estratégia melhor, um dos slimes saltou diretamente em seu rosto. Por alguns segundos, Hibiki acreditou que aquela poderia ser sua derrota mais vergonhosa. Mas, justamente quando estava entrando em pânico, o slime começou a queimar e desapareceu. Nesse exato instante, Sapo-chan anunciou que Hibiki havia adquirido uma nova habilidade: fogo. Claude ficou extremamente animado, acreditando que finalmente Hibiki havia conseguido algo realmente útil. Infelizmente, a empolgação durou pouco quando descobriram que a habilidade ainda era extremamente fraca, e antes mesmo que pudesse comemorar, outro slime apareceu e o lançou longe com um golpe inesperado. Caído no chão, Hibiki recebeu os elogios de Lilian, que ficou feliz por vê-lo conquistar uma nova habilidade, mesmo que ela ainda estivesse apenas no começo de seu desenvolvimento. Para celebrar o pequeno avanço, o grupo resolveu fazer um churrasco naquela noite. Pela primeira vez, Hibiki encontrou uma utilidade prática para sua nova habilidade, usando suas chamas para acender a fogueira e iluminar todo o acampamento. Quando a refeição terminou, Vayne e Lilian foram dormir, deixando apenas Hibiki e Claude responsáveis pela vigília noturna. Durante a guarda, os dois conversaram sobre a lendária cidade subterrânea de Pterodinas. Claude explicou que apenas pessoas capazes de conquistar a masmorra do norte recebem permissão para entrar naquele lugar misterioso. O problema era que ninguém jamais havia conseguido concluir a masmorra. Mesmo assim, Claude prometeu que encontraria uma forma de levar Hibiki até lá. Ele também revelou que era justamente por isso que vinha treinando Hibiki tão duramente desde o início da jornada. Ao ouvir aquelas palavras, Hibiki percebeu que precisava ficar mais forte o quanto antes. Pouco depois, Claude foi descansar. Mas assim que ficou sozinho, Sapo-chan voltou a brilhar e revelou uma surpresa impressionante. Hibiki havia adquirido 4 novas habilidades. Cansado demais para verificar quais eram, ele decidiu deixar isso para a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Hibiki e seus companheiros retomaram a viagem. Enquanto seguiam pela estrada, eles encontraram vários moradores reunidos no meio do caminho. Curioso, Hibiki perguntou o que havia acontecido. Os aldeões explicaram que uma enorme quantidade de mortos-vivos havia surgido na região e atacado a vila. Eles já tinham enviado um pedido de ajuda para a guilda, mas até aquele momento, nenhuma resposta havia chegado. Foi então que uma garotinha comentou que uma mulher fera havia aparecido antes deles e afirmado que conseguiria resolver a situação sozinha. Os moradores não sabiam quem ela era, mas pareciam confiar bastante em suas habilidades. Ao ouvir isso, Claude comentou que alguém capaz de enfrentar tantos mortos-vivos sem ajuda certamente possuía grande experiência. Logo depois, ele teve uma ideia. Talvez aquela fosse a oportunidade perfeita para Hibiki e Lilian ganharem experiência real de combate. Todos concordaram com o plano e seguiram até a vila. Assim que chegaram, Claude alertou Hibiki para tomar cuidado, explicando que áreas infestadas por mortos-vivos costumam estar cheias de armadilhas. O problema é que Hibiki praticamente ignorou o aviso e acabou ativando várias armadilhas seguidas. De alguma forma, mesmo acionando todas elas, saiu ileso de cada uma. Pouco depois, alguns mortos-vivos apareceram atrás do grupo. Antes que pudessem se aproximar, uma poderosa explosão os afastou instantaneamente. A responsável era Fauna, a mesma mulher fera mencionada pelos aldeões. Quando perguntaram o motivo de ela estar ajudando a vila, Fauna explicou que havia deixado Roel recentemente e estava viajando sem rumo quando ouviu falar do problema. Claude então questionou por que alguém conhecida como Bandida se daria ao trabalho de ajudar estranhos. Fauna admitiu que nem ela sabia responder exatamente, mas acreditava que a razão fosse seu carinho por crianças. Em seguida, ela revelou que todas as armadilhas espalhadas pela vila haviam sido colocadas por ela. Infelizmente, Hibiki havia conseguido ativar praticamente todas. Como se isso não fosse suficiente, ele caiu em mais uma armadilha logo depois da revelação. A cena foi tão absurda que Sapo-chan acabou concedendo a ele o título de mestre em cair em armadilhas. Surpresa, Fauna comentou que Hibiki ainda não possuía a habilidade de detecção de armadilhas, algo que ela considerava estranho para alguém que trabalhava como avaliador. Como Hibiki nem sabia da existência dessa habilidade, Fauna mostrou uma de suas armadilhas escondidas e sugeriu que ele a avaliasse repetidamente. Segundo ela, se continuasse fazendo isso, acabaria adquirindo a habilidade naturalmente. Depois disso, o grupo entrou em uma antiga igreja da vila. Lá dentro, Fauna se ajoelhou e começou a rezar. Após algum tempo, uma das joias de um selo instalado na parede começou a brilhar
indicando que sua oração havia sido aceita. Porém, Hibiki percebeu um detalhe estranho. Uma das joias do selo estava faltando. Ninguém havia notado aquilo antes, mas, como não encontraram nenhum morto-vivo escondido no local, decidiram deixar a igreja. Nesse exato momento, o sino da igreja começou a tocar. O som ecoou por toda a vila, e imediatamente depois, incontáveis mortos-vivos surgiram ao redor da região. Claude e Lillian lançaram seus ataques mais poderosos contra os inimigos, mas algo estava errado. Os golpes simplesmente não produziam o efeito esperado. Percebendo o perigo da situação, Fauna ordenou a retirada. Todos correram de volta para dentro da igreja. Já em segurança, Claude elaborou um plano. Ele pediu para Hibiki e Lillian investigarem a torre do sino e descobrirem quem estava provocando tudo aquilo. Enquanto isso, Claude e Fauna saíram para conter os mortos-vivos. Hibiki e Lillian correram até a torre, mas, ao chegarem lá, encontraram o lugar completamente vazio. Confusos, os dois tentavam entender o que estava acontecendo quando o sino voltou a tocar. Foi então que perceberam que alguém estava controlando o som à distância ou utilizando algum tipo de truque. Ao mesmo tempo, a verdadeira responsável observava tudo de longe. Era Ivel. Assistindo aos acontecimentos com um sorriso confiante, ela acreditava que Claude e seus companheiros não teriam nenhuma chance de escapar daquela situação. Enquanto o sino continuava tocando sem parar, Hibiki começou a avaliar tudo ao seu redor em busca de pistas. Depois de uma investigação cuidadosa, ele finalmente encontrou a resposta. Escondido na torre, havia um dos espelhos mágicos de Ivel. Através dele, o som do sino era refletido e repetido continuamente, criando a ilusão de que o toque nunca terminava. Ao perceber que seu truque havia sido descoberto tão rapidamente, Ivel ficou surpresa. Sem perder tempo, Hibiki pegou seu arco divino e disparou contra o espelho, mas o objeto refletiu a flecha. O projétil viajou para longe e quase atingiu a própria Ivel. Mesmo assim, Hibiki e Lillian continuaram atacando. Flechas e magia foram lançadas repetidamente contra o espelho, enquanto procuravam uma forma de superar sua defesa. Depois de inúmeras tentativas, uma das flechas refletidas acabou destruindo o espelho principal de Ivel. No instante em que ele foi destruído, o toque incessante do sino finalmente cessou, e junto com ele, toda a crise dos mortos-vivos chegou ao fim. Quando tudo terminou, Hibiki saiu da igreja carregando Lillian nos braços. Claude e Fauna correram imediatamente para verificar se os dois estavam bem, e felizmente nenhum deles havia sofrido ferimentos graves. Mais tarde, o grupo se reuniu com os aldeões. Todos agradeceram Fauna por ajudá-los a superar a crise, mas ela fez questão de dar o crédito a Hibiki, explicando que foi ele quem encontrou a verdadeira causa do problema. Mesmo com a situação resolvida, Claude continuava intrigado com a identidade da pessoa que estava por trás do sino. Fauna, porém, aconselhou que deixasse o restante da investigação para a guilda. Pouco tempo depois, ela descobriu que o grupo pretendia seguir em direção à Masmorra do Norte. Então se despediu de todos e continuou sua própria jornada. Enquanto isso, em uma floresta distante, Ivel observava tudo com irritação. Ela reclamava do quanto estava sendo difícil derrotar Claude, principalmente agora que Hibiki possuía um arco tão poderoso. Ainda assim, apesar de mais um fracasso, Ivel não tinha qualquer intenção de desistir de seus planos. Depois de tudo o que aconteceu, o Deus Supremo finalmente admite para si mesmo que cometeu vários erros envolvendo Hibiki. Mesmo sabendo que não pode mudar o passado, ele toma uma decisão importante. Não permitirá que Hibiki perca a vida nesse novo mundo. Enquanto observa uma misteriosa garota adormecida nos céus, ele deseja que Hibiki consiga encontrar a felicidade que nunca teve antes. Além disso, acredita que o futuro desse mundo pode depender do que acontecer quando essa garota despertar. Enquanto isso, Hibiki, Claude e Lillian chegam ao portão da próxima cidade. Porém, a entrada do grupo é interrompida quando um guarda suspeita que Claude esteja envolvido em uma atividade ilegal envolvendo crianças. Lillian rapidamente esclarece o mal-entendido, explicando que Hibiki é um adulto, apesar de sua aparência pequena. Morrendo de vergonha, Hibiki mostra sua identificação da guilda e finalmente consegue provar quem é, permitindo que todos sigam viagem. Em outro lugar, Emalia atravessa uma floresta cheia de entusiasmo. Ela está animada porque acredita que logo poderá reencontrar Hibiki. Em sua cabeça, ele provavelmente já deve ter se tornado um aventureiro de verdade, mas ela ainda espera continuar sendo alguém especial para ele, já que foi sua primeira amiga após sua chegada ao reino. Guiada pelo amuleto mágico que carrega consigo, ela percebe que o objeto aponta diretamente para um castelo sombrio, localizado no alto de uma colina. Já Hibiki e seus companheiros chegam a uma estalagem para descansar.
Entre risadas, eles relembram a situação constrangedora do portão, mas logo a conversa toma um rumo mais sério. Claude explica que, antes de desafiar a Masmorra do Norte, eles precisam preparar uma estratégia detalhada. A guilda exige que aventureiros abaixo da classe C entreguem um relatório prevendo seus objetivos e métodos de exploração, antes de receber autorização para entrar. Hibiki fica completamente confuso com essa regra. Afinal, como alguém pode prever o que encontrará em um lugar que nunca explorou? Claude então explica que a medida existe para impedir aventureiros despreparados de entrarem em masmorras perigosas sem planejamento. Segundo as informações disponíveis, a Masmorra do Norte possui 30 andares, com um poderoso chefe aguardando ao final de cada conjunto de 10 andares. O primeiro deles é conhecido como Lobo Esmeralda Prateado. Utilizando essas informações como base, Claude acredita que eles podem montar uma estratégia eficiente para a expedição. Animada, Lilian se oferece para cuidar do relatório imediatamente. Claude elogia sua iniciativa e se dispõe a ajudar caso ela tenha dúvidas. No entanto, ela responde cheia de confiança que fará tudo sozinha e manda os dois descansarem. Mais tarde, em outro quarto, Claude comenta com Hibiki o quanto Lilian vem se esforçando para ajudá-los. Segundo ele, a situação é especialmente difícil para ela, já que ainda sofre com a ideia de Hibiki partir um dia. Mesmo assim, continua fazendo tudo ao seu alcance para apoiá-lo. As palavras de Claude fazem Hibiki valorizar ainda mais a dedicação dela. Depois disso, os dois resolvem revisar os suprimentos que levarão para a masmorra. Conforme verificam item por item, tudo parece em ordem, até que Hibiki percebe uma falha gigantesca. Ele esqueceu completamente de levar roupas íntimas extras. Desesperado, ao imaginar vários dias usando as mesmas peças, ele tenta encontrar uma solução. Claude sugere simplesmente usar magia de limpeza sempre que necessário, mas Hibiki insiste que isso não é a mesma coisa. Nesse momento, Venin intervém e manda ele parar de complicar algo tão simples. Imediatamente, Hibiki entende a dica. Utilizando sua habilidade de copiar e colar, ele cria várias cópias instantâneas das roupas que precisava, resolvendo o problema em segundos. Ao mesmo tempo, Emalia finalmente chega ao castelo, para o qual o amuleto vinha apontando. Convencida de que Yvel está correndo perigo, ela invade o local em busca da amiga. Porém, a realidade é bem diferente. Yvel está tranquilamente controlando um poderoso lobo esmeralda prateado. Quando Emalia avista a cena, acredita que a criatura está ameaçando Yvel. Sem perder tempo, ela pega seu arco e dispara várias flechas para protegê-la. Mas Yvel percebe tudo e decide aproveitar a situação para continuar sua encenação. Fingindo estar em perigo, ela corre em direção a Emalia, enquanto observa o desenrolar dos acontecimentos. Sem hesitar, Emalia continua disparando suas flechas contra o lobo esmeralda prateado. Porém, a criatura demonstra uma agilidade assustadora, desviando facilmente de todos os ataques. Nem mesmo as magias lançadas em seguida conseguem surtir efeito. Quando o confronto começa a ficar mais intenso, Yvel finalmente dá uma ordem. Para a surpresa de Emalia, o enorme monstro interrompe seus movimentos imediatamente. Nesse momento, Yvel revela que possui a capacidade de controlar diversos tipos de monstros. A revelação atinge Emalia em cheio. Confusa, ela tenta entender o que está acontecendo e mostra o amuleto que havia dado a Yvel como símbolo de amizade. Yvel então retira o seu próprio amuleto correspondente e percebe que foi graças à ligação entre os dois objetos que Emalia conseguiu encontrá-la. Sem demonstrar qualquer emoção, ela joga o amuleto no chão e o destrói diante dos olhos de Emalia, deixando claro que aquela amizade nunca significou nada para ela. Logo depois, ordena que o lobo esmeralda prateado ataque. A criatura avança em velocidade impressionante, mas Emalia reage rapidamente e aprisiona o monstro dentro de uma enorme barreira de pedra. Mesmo vendo sua criatura temporariamente contida, Yvel permanece completamente calma. Tentando aproveitar a oportunidade, Emalia lança um poderoso golpe de vento contra ela. No entanto, Yvel revela outro trunfo, um espelho mágico capaz de refletir ataques. Em um instante, o golpe retorna para sua própria usuária, atingindo Emalia e a lançando ao chão. Ferida e sem entender completamente a situação, ela ouve Yvel menosprezar sua força. Logo em seguida, Yvel parte do local levando consigo o lobo esmeralda prateado, recém-controlado. No dia seguinte, Hibiki, Claude e Lilian comparecem à guilda dos aventureiros para entregar o relatório preparado por Lilian. A recepcionista analisa cuidadosamente o documento e fica impressionada com o nível de detalhe do planejamento. Como tudo atende às exigências da guilda, a equipe recebe autorização oficial para explorar a Masmorra do Norte. Pouco tempo depois, o grupo finalmente chega à entrada da masmorra. Após receber as últimas recomendações de segurança, eles atravessam os portões e iniciam
iniciam a tão aguardada expedição. Enquanto avançam pelos corredores subterrâneos, Claude aconselha Hibiki a parar de depender tanto de seu mapa especial. Segundo ele, confiar excessivamente nessa habilidade pode impedir que desenvolva instintos e percepção próprios para identificar perigos. Mesmo achando que Claude está exagerando um pouco, Hibiki decide seguir o conselho. Porém, algum tempo depois, Sapo informa que sua taxa de conexão sofreu uma redução significativa. A notícia faz Hibiki se distrair por alguns instantes e Claude imediatamente chama sua atenção, lembrando que qualquer descuido dentro de uma masmorra pode trazer sérias consequências. Nos céus, o Deus Supremo continua observando cada passo de Hibiki. Durante essa vigilância, a deusa da magia aparece e questiona por que ele acompanha o garoto com tanta atenção. O Deus Supremo explica que Hibiki pretende chegar a Pterodinas para procurar os sábios e descobrir uma forma de retornar ao seu mundo original. A deusa da magia estranha essa explicação, já que os sábios não possuem conhecimento sobre esse assunto. Para ela, permitir que Hibiki continue perseguindo esse objetivo parece inútil. Mesmo assim, o Deus Supremo afirma que não deseja controlar a vida de Hibiki. Seu objetivo é permitir que ele tome suas próprias decisões, viva novas experiências e aproveite a segunda chance que recebeu. Enquanto escuta tudo isso, a deusa da magia começa a se perguntar por que está tão interessada no destino dele. De volta à masmorra do norte, o grupo continua avançando até encontrar um aparente beco sem saída. Claude estranha a situação imediatamente, já que o mapa não indicava nenhum bloqueio naquela área. Usando sua habilidade de avaliação, Hibiki descobre que a parede é formada por uma matéria extremamente resistente, chamada rocha trancada. Claude tenta destruí-la com toda a sua força, mas não consegue sequer arranhá-la. Ao perceber que ataques concentrados não funcionam, ele conclui que será necessário aplicar força em uma área maior. Antes mesmo que possa elaborar mais, Lilian dá um passo à frente e golpeia a parede com sua varinha. O resultado deixa todos impressionados. A rocha trancada é destruída instantaneamente. Até mesmo Claude admite que, em força física máxima, Lilian atualmente o supera. Prosseguindo pela masmorra, eles encontram um grupo de monstros inseto, bloqueando o caminho. Após avaliar os inimigos, Hibiki confirma que eles podem lidar com a situação. Claude então divide as funções e manda Hibiki cuidar dos monstros da esquerda. Confiante, Hibiki usa seu arco divino e dispara uma flecha. Porém, ele esquece de ativar sua assistência de mira, fazendo o disparo errar completamente o alvo. Embora Claude e Lilian resolvam o combate sem dificuldades, Hibiki fica preocupado. Afinal, seu arco divino nunca deveria falhar. É então que Sapo explica que a própria masmorra está interferindo na conexão entre Hibiki e o Deus Supremo, enfraquecendo várias de suas habilidades divinas. A descoberta abala Hibiki. Sem seus poderes funcionando normalmente, ele começa a acreditar que poderá atrapalhar a equipe. Por um momento, chega até a pensar em abandonar a expedição. Percebendo sua preocupação, Lilian senta ao seu lado e o tranquiliza. Ela garante que continuará protegendo-o, independentemente do que aconteça. Pouco depois, Claude também se junta à conversa e afirma que considera Hibiki e Lilian sua própria família. Mas o momento emocional dura pouco. Com sua expressão severa de sempre, Claude anuncia que o treinamento começará imediatamente. Se Hibiki não pode mais confiar totalmente em suas habilidades especiais, então precisará melhorar através de prática, disciplina e esforço. Enquanto isso, Emalia desperta novamente após os acontecimentos no castelo. Ainda sentindo os efeitos da batalha contra Ivel, ela relembra tudo o que aconteceu e percebe que a situação foi ainda mais perigosa do que imaginava. Mesmo debilitada, ela se levanta e deixa o castelo determinada a encontrar Ivel novamente. Desta vez, porém, está decidida a descobrir toda a verdade por trás da pessoa que um dia considerou sua amiga. No terceiro dia de exploração da masmorra, o grupo já havia chegado ao 6º andar. Durante uma batalha contra uma criatura extremamente agressiva, Hibiki acaba sendo atingido e fica em uma situação perigosa. Antes que o inimigo pudesse avançar novamente, Lilian entra em ação e usa uma poderosa magia de vento, eliminando a criatura em um único golpe. Apesar da vitória, Hibiki faz uma observação divertida. Ele elogia o crescimento de Lilian, mas comenta que seria melhor derrotar os monstros sem destruir completamente seus corpos, já que isso permitiria coletar mais materiais úteis depois da luta. Logo em seguida, Claude pergunta como foi utilizar uma de suas técnicas. Hibiki responde que a sensação foi ótima. Isso acontece porque ele possui uma habilidade extremamente rara que lhe permite utilizar temporariamente habilidades de outras pessoas. Mesmo existindo algumas restrições, ele considera essa técnica quase injusta, de tão útil que é.
Naquele momento, ele estava usando uma habilidade emprestada de Claude para compensar suas dificuldades com o arco. Graças a isso, conseguia atuar de forma muito mais eficiente durante as batalhas. Enquanto avançam pelos corredores da masmorra, Hibiki percebe algo escondido no caminho. Após examinar o local, ele identifica uma armadilha. Claude explica que se trata de uma armadilha de teletransporte, capaz de enviar aventureiros para áreas distantes do labirinto. Mais tarde, durante uma pausa para descanso, Claude comenta que o progresso do grupo está muito melhor do que o esperado. Desde que Hibiki adquiriu a habilidade de detectar armadilhas, a exploração se tornou muito mais segura e eficiente. O próprio Hibiki concorda. Antes disso, ele praticamente colecionava acidentes, ativando armadilhas uma atrás da outra sem perceber. Pouco depois, Veni reclama que está com fome novamente. Mesmo tendo acabado de comer, ela pede exatamente o mesmo sanduíche, servido anteriormente. Sem dificuldade, Hibiki ativa sua habilidade de cópia e recria o lanche perfeitamente. Enquanto observa Veni comendo feliz, ele começa a imaginar as inúmeras possibilidades daquela técnica. Em teoria, poderia copiar praticamente qualquer objeto. Sua mente rapidamente viaja para cenários cada vez mais absurdos, até que Sapo interrompe seus pensamentos e lembra que copiar dinheiro continuaria sendo uma atividade ilegal. A conversa muda de rumo quando Hibiki pergunta sobre o chefe do 10º andar. Veni confirma que se trata do Lobo Esmeralda Prateado, a mesma criatura que ela enfrentou anteriormente. Apesar da fama do monstro, Hibiki demonstra confiança. Depois de tantos dias de treinamento e batalhas, ele acredita que o grupo está muito mais preparado do que antes. Quando a noite chega e todos adormecem, Hibiki permanece acordado, refletindo sobre sua evolução. Ele pensa especialmente em sua habilidade de copiar objetos e se pergunta se seria possível fazer algo semelhante com as habilidades que pega emprestadas de Claude. A ideia parecia impossível, porém naquele exato momento, algo inesperado acontece. Sem qualquer comando, sua habilidade é ativada automaticamente. Pouco depois, Sapo surge para informar o resultado. Para o choque de Hibiki, ele acabou de adquirir permanentemente duas habilidades que vinha utilizando: controle de núcleo e detecção de presença. Sem acreditar no que acabou de ouvir, ele acorda Claude imediatamente. Claude, ainda sonolento, tenta entender o motivo de tanto alvoroço. Quando Hibiki explica o que aconteceu, o espadachim fica completamente surpreso. Sapo então esclarece o funcionamento da habilidade. Segundo ela, a técnica de cópia pode reproduzir praticamente qualquer coisa que não seja um ser vivo. No entanto, existe uma condição importante. Hibiki precisa desenvolver certo nível de domínio sobre aquilo antes de conseguir transformá-lo em algo próprio. Em outras palavras, não basta copiar, é necessário praticar. Ao ouvir essa explicação, Claude fica extremamente animado. Sem perder tempo, ele começa a sugerir novas habilidades para Hibiki aprender, como passo veloz e passo fluido. Hibiki tenta acalmá-lo e explica que ainda precisará treinar bastante antes de conseguir copiar qualquer técnica nova, mas isso só deixa Claude ainda mais empolgado. Para ele, aquela descoberta significava que todo o esforço de treinamento continuava tendo valor. A empolgação cresce tanto que Lilian acaba intervindo para encerrar a discussão, permitindo que todos finalmente voltem a descansar antes dos desafios que os aguardavam nos andares mais profundos da masmorra. No 5º dia de exploração, o grupo finalmente alcança o 10º andar da masmorra. Durante a caminhada, Hibiki já demonstra os resultados do treinamento com passo veloz e passo fluido, deslizando pelo caminho com muito mais habilidade. Claude observa a evolução com orgulho, enquanto Veni brinca dizendo que caminhar normalmente ainda parece mais rápido. Ao chegarem diante da sala do chefe, a expectativa toma conta de todos. Porém, antes que possam entrar, vários aventureiros feridos saem às pressas do local. Hibiki imediatamente começa a tratá-los. Nesse instante, uma enorme criatura tenta atravessar a porta. Claude e Lilian agem rapidamente, forçando o monstro a recuar e conseguindo fechar a entrada. Após recuperar os aventureiros, o grupo descobre que eles acabaram de enfrentar o Lobo Esmeralda Prateado. Um dos sobreviventes, Gasper, alerta que o chefe é muito mais perigoso do que aparenta. Sem saber, os heróis já estavam sendo observados por Yvel. Satisfeita com a chegada de Hibiki, ela interfere secretamente no lobo e direciona toda a hostilidade da criatura para ele. Quando entram na sala do chefe, encontram uma enorme floresta iluminada por um sol artificial. Claude explica que os chefes vivem em domínios especiais moldados para favorecer suas habilidades. Utilizando seu mapa do mundo, Hibiki identifica 3 lobos. 2 estão próximos, mas um terceiro aparece muito mais distante e em um nível assustadoramente superior. Os 2 primeiros inimigos são rapidamente eliminados após uma combinação entre Lilian e Claude.
Logo depois, o verdadeiro chefe aparece. A criatura inicia o combate usando um ataque completamente diferente do esperado. Durante a confusão, Lillian perde o equilíbrio. Hibiki corre para ajudá-la e consegue lançá-la para uma área segura, mas acaba sendo separado do restante do grupo pelo impacto da técnica inimiga. Agora sozinho, ele descobre que foi arremessado para outra região da floresta. Pouco depois, sua detecção de presença identifica algo se aproximando. Era o lobo esmeralda prateado. A pressão emitida pela criatura era absurda. Mesmo sem ser um combatente especializado, Hibiki faz de tudo para sobreviver, desviando dos ataques enquanto tenta entender uma forma de escapar. O problema aumenta quando o lobo utiliza uma habilidade capaz de criar uma barreira que impede qualquer intervenção externa. Do lado de fora, Claude e Lillian tentam ajudá-lo, mas nenhum ataque consegue atravessar a proteção. Enquanto luta para ganhar tempo, Hibiki ouve uma sugestão de Veni e decide usar a invocação de besta sagrada, mas algo inesperado acontece. Em vez de Veni aparecer, surge Kate Sit, a besta sagrada da luz. O pequeno felino revela que Hibiki não está utilizando corretamente o contrato de lealdade absoluta. Usando uma habilidade especial, ele transmite ao garoto o conhecimento necessário para compreender completamente aquele poder. Assim que termina a explicação, Kate Sith desaparece. Sem perder tempo, Hibiki ativa o contrato de lealdade absoluta. Instantaneamente, Claude é invocado para seu lado. O guerreiro surge diante do chefe e desfere um golpe devastador que atravessa as defesas do lobo. Mesmo assim, a criatura continua de pé. Claude admite que ainda seria uma luta difícil, mas Hibiki se recusa a deixá-lo lutar sozinho. Utilizando outra função do contrato, chamada confiança de nível, ele transfere seus próprios níveis para Claude. A força abandona seu corpo, enquanto Claude recebe todo esse poder. Em poucos segundos, Claude alcança o nível 74. Sentindo a energia transbordar, ele declara que agora a vitória é certa. Então desfere um ataque colossal que varre toda a área e finalmente derrota o lobo esmeralda prateado. Após o combate, os companheiros se reúnem novamente. Enquanto observam os restos deixados pelo chefe, Hibiki encontra uma pedra misteriosa. Antes que pudesse examiná-la, Xuxin entra em desespero e tenta alertá-lo para não tocar no objeto. Mas já era tarde. A pedra começa a brilhar e uma voz familiar ecoa pelo local. Era Evil. Ela revela que havia preparado uma garantia caso seus planos falhassem. No mesmo instante, a pedra fica presa à mão de Hibiki e ativa uma armadilha de teletransporte. Sapo tenta usar a habilidade de fuga para impedir o processo, mas algo desconhecido bloqueia a ativação. Enquanto seus amigos gritam por ajuda, Xuxin assume o controle da situação e começa a alimentar a habilidade com tudo o que Hibiki possui. Atributos são consumidos, habilidades desaparecem, uma após outra. Mesmo assim, ainda não é suficiente. Somente quando a habilidade Domo dos Sonhos é sacrificada, Sapo finalmente anuncia que a energia necessária foi alcançada. O teletransporte sofre interferência, mas algo continua errado. O corpo de Hibiki começa a desaparecer diante dos olhos de todos. Então Sapo faz um anúncio devastador. Os selos da reencarnação perderam completamente sua função. Sem que ninguém consiga fazer mais nada, Hibiki desaparece. Nos céus, Xuxin cai de joelhos, em completo choque. Enquanto tenta compreender o que acabou de acontecer, ele apenas murmura que alguém está despertando. Em outro lugar, uma garota misteriosa abre os olhos. Com um leve sorriso, ela comenta que Xuxin continua sendo completamente inútil.